DWDRCast, eu sou o Fred Pavão e a tarde é branca e dourada. Eu sou a Thaís Alves e volta Valeyard. Eu sou a Letícia Corros e vai um suquinho de cenoura? Eu sou Ana Martino, vulgo Ana Hartl, e este podcast agora é gravado em videotape. Olha aí. Chegamos, né? Chegamos depois de uma semana, né, parado, porque semana passada tivemos nossos eventos. Nosso evento. Um evento só. Não, sabe por que eu tô falando dois? Porque foi dividido em duas partes. É verdade. Que foi o evento que a gente fez com a Suma de Letras, né, pra lançar o livro lá, O Mortalidade da Alimentação. Exibimos um episódio, que inclusive vai ser falado de novo hoje, que foi o Five Doctors. Sim. E fizemos nosso bate-papo, né, falamos sobre o próprio livro e sobre Doctor Who em geral. Então demos nossa pausinha nessa nossa série nova de décadas de Doctor Who. Hoje entraremos finalmente na década de 80. Aquela época maravilhosa das ombreiras, né? Sim, da maquiagem super carregada, né? Sim, do glam rock, cara. Colorida. Penteados maravilhosos, só que ao Sim. contrário. Penteado de cachorrinho, né? É, total. Mangas bufantes e compênios de biquíni. Sim, o começo bem embrionário da internet, né? E das ciências dos computadores e tudo mais. Sim. Então, hoje falaremos basicamente de Peter Davison, Colin Baker e Sylvester Maravilhoso, Incrível, Melhor Doutor McCoy. Exatamente. Mas não antes de ir para o nosso leitura. Então vamos lá. Agora no nosso bloco de e-mails, né? Na verdade esse é o nosso bloco de e-mails de dois podcasts. A gente teve o podcast ao vivo, que nós não gravamos e-mails, óbvio. E tivemos o podcast dos anos 70, que foi semana retrasada. Então, 2 semanas aí acumuladas. Sim, de e-mails. Sim. Então vamos ler os e-mails tanto sobre o podcast dos anos 70, quanto sobre os que tiveram algum review sobre o nosso podcast ao vivo. Então vamos lá, o nosso primeiro e-mail de hoje é do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, bom dia, boa tarde, boa noite, casal Ruven mais alienígena do Brasil. Meu nome é Paulo, tenho 35 anos e acompanho o Dr. Who desde 2013. Já assisti a todos os episódios da série 9 e alguns da série clássica. Tá. Pretendo esclarecer a dúvida do decano Fred Pavão, que não entendeu o episódio The Pandorica Opens e The Big Bang. Não foi só ele, foi todo mundo, né? Muita gente, não todo mundo, provavelmente. Eu também. Muita gente não entende. Deve ter gente que entende. Eu não acho que elas existam, mas... O lance é que essa questão surgiu justamente no podcast ao vivo, né? Sim, a gente, inclusive, pediu pra uma moça explicar. Ela disse que entendeu, mas não sabia explicar para os outros. Não. O Paulo... gostava que a gente tava com uma sala cheia, né? A gente tava com a sala da Companhia das Letras cheia de gente. E eu falei, legal, ninguém entende. Aí todo mundo começou a torcer o nariz, beleza, então alguém explica. E ninguém soube explicar. Porque é confuso o episódio. Na verdade, ninguém entendeu, né? Sim. Se você entendeu, você só acha que entendeu. Mas o Paulo ele tentou. Isso é muito bom. Ele se dignificou a tentar. Ele se dignificou a tentar. Eu vou tentar dar uma resumida porque é grande, mas vamos lá. Tá. É preciso esclarecer que todos os season finales e os especiais de 2013 estavam de alguma forma naquela profecia do Prisioneiro Zero in the 11th Hour. A Pandórica se abrirá, o silêncio cairá, uma pergunta será feita e o doutor morrerá. Tá. A Pandórica é uma caixa criada para trancar algo ou alguém isolado do espaço e tempo. Uma armadilha para o doutor que não se deu conta disso. Os vilões se uniram para prender o doutor com o objetivo de impedir que ele destruísse o universo, pois a futura explosão da TARDIS foi detectada através das anomalias resultantes, ou seja, as rachaduras do tecido do espaço-tempo, como na casa da pequena Amélia Pond. Isso é uma coisa que eu tinha entendido, que as rachaduras eram tipo cicatrizes no universo, né, por conta da destruição da TARDIS. Isso é a única coisa que eu tinha entendido. Tá, eu vou confessar que até hoje eu não entendi o que era rachadura. Pra caralho, cara. Eu achei que a rachadura... As rachaduras eram aquele lance lá de Gallifrey da regeneração do Matt Smith. Lá pra frente a gente vê que a Clara pediu por uma rachadura as regenerações do Matt. Então isso deixou mais confusa ainda a parada. Entendi, mas essa rachadura não é a mesma da casa da Amy. Maluco. Sei lá. Segue, eu não sei. Então vamos lá, vamos continuar. Toca.
O que os vilões não esperavam era que outra pessoa pudesse pilotar a TARDIS, no caso a River, e descobrisse que a armadilha foi tirada das lembranças de Amy, que a TARDIS explodiria nas mãos dela. Cara, ainda teve isso, né? Que a Amy, ela ficou desmemoriada um tempo, lembra que ela não lembrava do Rory, porque o Rory tinha sido sugado pra dentro da rachadura. E aí ele foi apagado da mente dela. E aí ele renasceu Alton no Império Romano. Se tem uma coisa que eu não entendo também é a timeline do Rory, mas vamos lá. Enfim, timeline do morreu. Enfim, temos a explosão. Ela aconteceu na órbita da Terra na época da Amy adulta, no caso, o presente. Não foi exatamente uma explosão, pois ela se espalhou para todos os lugares e momentos do universo a partir daquele lugar e momento. As rachaduras são o primeiro efeito dessa explosão e a última é a destruição total do universo. Mas o efeito se propaga em ondas e, assim como o tsunami, o estrago é pior nas extremidades. Por isso as estrelas se apagam primeiro e tudo fora a Terra é destruído. Tinha isso das estrelas também. Tá bom. A Terra, por estar mais perto da explosão, ironicamente é menos afetada, tornando-se apenas o paraíso dos céticos em vida extraterrestre. Não tinha o lance do Sol também? Gente, não tô entendendo mais nada. Olha, se você tá entendendo, você que tá ouvindo, que bom, eu vou continuar. Mas eu não estou. Tá confuso, mas vamos lá. Então, como está o universo no início de The Big Bang? Para resumir em uma palavra, encolhendo. Da mesma forma que usam dinamite para derrubar um prédio, usaram a TARDIS para implodir o universo lentamente. As últimas coisas a desaparecer da existência seriam a Terra e a própria TARDIS. Tá. Aí voltamos à história. O doutor volta do futuro e explica como Rory deve libertá-lo ainda no Stonehenge para que possa salvar Amy da morte certa, para que ela desperte 2000 anos depois no museu e lembre o doutor de Fez a ajudá-lo no passado. Fez igual paradoxos de loop infinito. Porque ele tava pegando o chapéu que ele mesmo deu pra ele, aquele negócio fica rodando. Cara, Ai. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Como reverteram a destruição? O doutor simplesmente joga a Pandórica contra a TARDIS e reverte o processo? Minha interpretação é que ele usou a Pandórica para abafar a explosão, já que era a energia cronal da TARDIS que estava destruindo tudo, e a Pandórica é uma máquina que congela o tempo. Tanto que quando ela se abre, o tempo vaza como o frio da geladeira. Faz todo o sentido que ela possa apagar o fogo da TARDIS. Faz? Tá bom, tá bom. Eu tô falando tá bom, tá, não, gente? Assim, eu tô achando incrível a intenção dele tentar explicar. E eu, sinceramente, eu acho que o Paulo, ele realmente sabe do que ele tá falando. Ele vê lógica nisso. Eu não tô conseguindo ver porque eu acho muito confuso, cara. E eu não sei como é que bota um negócio tão complicado assim pra gente assistir, cara. Eu vou te falar. Eu vejo muito filme com viagem do tempo, série, enfim, e eu entendo coisas que são confusas pra caralho e eu não entendo isso, cara. Pois é, inclusive as próprias histórias da Era Davis não eram tão simples assim e eu entendi. O problema é que o Moffat faz a gente se sentir burro, né? Ou nem ele entendeu, mas vamos lá. Ainda tem. Tem mais. E tem mais. Tá no finzinho. Com o incêndio cronal detido, o processo é revertido e ocorre um novo Big Bang para consertar o universo como se ele fosse um grande computador que deu pau e precisasse de um reboot. O doutor quase é apagado da existência, mas a Amy se lembra dele no dia do casamento e ele volta. Então, peraí, o fato da Amy lembrar é o fato de fazer ele existir? E a Amy só lembra porque a River bota o diário lá. Não, mas o que tem a ver ela lembrar com ele existir? A essência dele não é ligada a ela. Regras do Moffat. Tá. Aí ele vai pra festa e faz a dança da girafa bêbada. Tá. Espero ter ajudado a esclarecer esse enredo confuso, lembrando que essa é minha interpretação e vocês podem discordar. Paulinho, meu amigo. Primeiro a gente muito agradece, obrigado pela tentativa, de coração, cara. De coração. Eu acho que você teve coragem, ainda mais porque no e-mail tão bem escrito, ele já devia esperar que fosse lido, né? Claro. Então você teve a coragem de expor a sua explicação pro Brasil, cara. Parabéns. Sinceramente, não acho que vai fazer muita diferença, porque continuou muito confuso, cara. Não com você, porque o plot é confuso pra porra. Não, assim, olha, a gente não tá entendendo. Se vocês aí estão entendendo, cara, que bom. Talvez nem seja tão complicado assim. Não, se vocês estão entendendo, eu peço pra que mais alguém tente explicar, cara. Porque assim, de repente vai precisar de mais explicação. Eu acho que assim, cara, ficou muito nebuloso. Ficou estranho, olha, sinceramente, gente, vamos passar pro próximo e-mail que tá foda. Obrigado de novo, cara, mas assim, sabe o que é o lance desse episódio? Eu já me contentei em não entender, deixa, não faz tanta diferença pra mim, entendeu? Uma coisa tá que eu fico um pouco chateada é que assim, a quinta temporada, ela vai bem até certo ponto, eu gosto,
até da interação do 11 com a Amy no começo, eles se dão bem, é uma dupla que funciona legal, mais até do que Capaldi e Clara. Eu gosto da Amy do começo. Eu gosto da Amy, eu gosto do Rory entrando nas histórias, os fillers são bem legais e tudo mais. Aí chega no finale e você não entende nada. É assim, você assiste os 11 episódios, tá super ok. Chega no finale duplo lá. Aí chega no finale, cara, tipo, cara, que é isso, cara? Não tô entendendo nada, mas tudo bem. Mas se as pessoas entendem. Mas, de novo, ok, vamos seguir pro próximo e-mail, que é o da Natália. É da Natália. Olá, Fred, Thaís, meu nome é Natália, no Twitter, @wreckitnet. E sigam a Natália. Eu tenho 18 anos e estou escrevendo para vocês pela primeira vez, porque a discussão sobre uma doutora no último podcast me instigou a ter pensamentos mirabolantes. Legal. Sempre uma polêmica que ela traz. Essa é a ideia do podcast. Ela joga luz em alguns pontos, é bem legal. Legal. Vamos Para começo de conversa, tive a impressão de que a discussão se focou muito na nossa cultura do mundo real, quando eu acho que tem muito a se pensar quanto à cultura mitologia de dentro da série. Ela tá falando que a gente, né, a pessoa no caso que falou sobre isso no podcast ao vivo, foi a Renata, a moça, ela usou para justificar o fato dela não concordar com o Doutor Mulher, o que a gente tem de verdade na realidade, no nosso mundo. Só que o que a Natália tá falando é que a gente tem que encarar isso pela perspectiva da série, que é outra realidade. Então, porque existe um mundo real do tipo, a série vai perder audiência se tiver uma mulher. Sim. E tem a mitologia de dentro da série que permitiria facilmente uma mulher regenerar. Então vamos lá. Vocês mesmos disseram que Time Lords podem regenerar tanto pra homem quanto pra mulher, certo? Sim. A série e livros e tudo, ela apoia isso. É livre. É livre. Aí ela fala assim, não entendo de série clássica. Existe a vontade de começar a ver, mas ainda tô tomando coragem. Então o que vocês falam nos podcasts são boa parte da minha fonte de conhecimento sobre isso. Tá. Mas enfim, se o Time Lord pode se regenerar pra qualquer gênero, isso me leva a uma questão. Existe gênero em Gallifrey? Partindo do pressuposto de que você pode ser tanto homem ou mulher, isso provavelmente quer dizer que essa coisa do gênero como a gente conhece na Terra não existe por lá. Mais ou menos. Eu acho que eles encaram assim, tipo, esse não, é um existe sim. Essa pessoa... Isso é a minha interpretação, né? Porque a gente vê que, por exemplo, no Doctor's Wife, ele fala do corsário, né? Que regenerou em mulher, não sei o que, uma vez, e agora é homem de novo. Eu acredito que pra eles manterem uma sanidade lá, uma linha... esse, sei lá, é o engenheiro. Existe esse é o engenheiro. Ele nasceu como homem. Hoje ele regenerou no corpo de uma mulher. Mas ele é originalmente um Time Lord, não uma Time Lady. Não, eu existe acho sim, isso. Existe homem, existe mulher, existe diferença. A única diferença é que um homem pode ser mulher e uma mulher pode ser homem. É que nem na sociedade normal. Mas até aí temos existe... quando muda de sexo, pessoa que muda de sexo, você fala, sei lá, aquela lá que está na Playboy nos anos 90. Ai, amor. Roberta Close. Roberta Close nasceu homem. Hoje, Roberta Close é Roberta, é mulher. Fim. E aí vamos supor, no caso de um Time Lord, ela pode ter nascido homem, depois mulher, depois homem de novo, depois homem, depois... Pra eles não faz muita diferença, mas existe sim. Porque ela fala assim, olha só. Tô olhando. Será que quando o doutor nasceu, o médico bateu no bumbum dele pra ele chorar e falou pra mãe que era menino? Eu não tenho a mínima ideia de como funciona a reprodução de galifreanos. Se gênero tem alguma influência ou sequer como funciona o gênero por lá. Mas a minha fortíssima impressão é de que não é parecido com os conceitos que temos por aqui. Não, eu acho que os gêneros são sim estabelecidos por lá. É aquilo. Regenerou no homem? É um homem. Regenerou numa mulher? É uma mulher. Esse cara era um homem na regeneração anterior, hoje ele é uma mulher. Tá bom. Mas tem diferença. É mais simples do que a gente imagina a aceitação deles, né? Porque, por exemplo, a gente viu o lance do doutor se espantar com o mestre ter virado a mestra, né? A Missy. Mas isso é porque ele não estava esperando isso do mestre. Foi um espanto de surpresa, não de gênero. Mas ele já falou que existem Time Lords que já fizeram isso. Até porque a gente parte do pressuposto que o doutor viveu em Gallifrey por centenas de anos e com certeza já viu isso acontecer. A gente sabe que ele nunca foi mulher. A surpresa não é pela Missy. A surpresa é porque o mestre voltou. Sim, não o gênero. Exato, não o gênero. Exato.
E outra coisa que a gente tem que colocar, a gente também não sabe como é a reprodução lá. Existem duas teorias. Uma de que é uma reprodução normal como a humana, Sexuada. no caso sexuada, e tem a teoria do Long Barrel, que é um livro que não chega a ser canon. Isso é discutível, né? Que é discutível, que fala o seguinte, que a reprodução dos Time Lords é feita em loom. Ou seja, como se fosse num cocoon, numa... É meio... Lembra Matrix, Lembra uma coisa Matrix. Que foi algo, que foi um negócio muito parecido com o que tentaram fazer nesse Super-Homem novo, né? O Homem de Aço. Mostra lá um negócio que parece vários casulos, que é a reprodução... Casulo, isso. A reprodução em Krypton, pela ideia do Homem de Aço, era mais ou menos assim. Exato. Eu particularmente, eu não concordo que seja assim. Eu acho que é sexuado. Tanto que o doutor já fez menção à mãe dele. Isso. Né? E ao pai. Então a gente sabe que ele tem um pai e uma mãe. Se bem que eu também bebê acho. in vitro, né, que nasce de proveta, tem pai e mãe. E nasce em proveta. E outra, independente de ser por loom ou sexuadamente, existe gênero mesmo assim. Sim, e existe pai e mãe, mesmo assim. Agora ela toca numa outra questão que vem disso também. Trabalhando com as informações que temos e tentando puxar um pouco para a realidade humana, sabemos que os Time Lords podem se regenerar para qualquer gênero. Sabemos que eles podem escolher que corpo vão usar na próxima regeneração. Então fica aqui outra pergunta. O doutor escolhe como ele vai se regenerar, ou assim como muitas coisas bugadas do nosso Time Lord favorito, a regeneração dele é no aleatório? A dele é aleatória. Então, quem a gente sabe ela que tá escolhe... falando isso porque ela não conhece a série clássica, então vamos lá. Quem a gente sabe que escolhe é a Romana. Porque Romana a Romana pode. tinha um corpo, que era da Mary Tan. E aí, quando no episódio seguinte, ela tava com o corpo da Lala Ward, né? E aí o doutor fica numa de, não, você não pode usar esse corpo, porque ela já tinha feito outra personagem. E ela fica mudando. Então a gente sabe que, por algum motivo, que nós não sabemos, a Romana controla. Ponto. O doutor não controla. Ponto. Devem existir Time Lords que controlam e outros que não controlam. Eu vou além. Borussa, que era o presidente de Gallifrey na época do Five Doctors, ele também não controla. Porque a gente vê que no Five Doctors, o Castellan, que é um outro Time Lord, fala pra ele, você não melhorou com essa regeneração. Então é uma coisa aleatória pra ele. Na verdade não é que ele fala que ele não melhorou fisicamente. Na personalidade, né? Então assim, para alguns controlam por algum motivo. Eu tenho até uma teoria sobre isso. Manda ver. A gente sabe que a Romana tirou notas altíssimas na academia de Gallifrey. E o doutor passou raspando. Talvez tenha a ver com isso. Talvez ela tenha aprendido a controlar na escola e ele não. A gente vê ao decorrer da série, né, da série clássica e até na moderna, que os Senhores do Tempo, meio que cada um tem o seu jeitinho de fazer as coisas. Por exemplo, o mestre... Ele já tá devendo regeneração desde a primeira vez que ele apareceu com o Delgado. Sim. Né, que já não era o primeiro mestre, já era outro mestre. E isso na época do terceiro doutor. E depois disso ele começou a roubar corpos pra se manter vivo. Então ele já tem essa maracutaia. Ele tem mancha das macumba lá e ele consegue roubar corpo pra permanecer vivo. O doutor já não faz isso. E é legal você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, a gente tá vendo a Missy mulher, mas ninguém garante que o John Sim regenerou na Missy. É verdade. A gente não sabe se tem alguma coisa no meio. Pode ser um corpo roubado. Sim, não, e outra, a gente não sabe se ele veio exatamente depois do John Sim. Exato. Né? Tem um gap aí que não foi explicado. Por exemplo, a gente tinha o mestre do filme e a gente assumiu que o do filme regenerou direto no Yana, né? E na verdade não. A gente sabe que tem um no meio. Exatamente. Então, assim, é mais complicado do que parece. Sim, mas segue o e-mail dela aí. Daí ela fala assim, muitos acreditam que ele escolhe, vide a escolha de se tornar um cara mais novo, mais bonito e mais galante pra agradar a Rose ou se regenerar por 10º. Não, ele não escolheu, tá? De novo, ele não escolheu. Não escolheu. São duas teorias aí. Tem uma que diz que o doutor ali inconscientemente vai regenerar de um jeito que a Companion aceite. Eu não concordo com isso. Sabe como eu concordo? Sabe qual é a minha teoria sobre isso? O doutor, a regeneração dele vai regenerar numa coisa que ele precise ser. Pode ser. Não é ele que controla. Isso vai no é alguma coisa, sabe, do subconsciente. Não a Tardes. Não tem nada a ver com isso. É o corpo dele. A biologia dele, no subconsciente dele, prepara ele para as situações adversas que ele vai sofrer. Por exemplo, a gente vê que o terceiro doutor regenerou num cara muito mais físico, muito mais forte do que os outros. Por quê? Porque ele ia trabalhar numa agência militar, ele ia ficar preso na Terra. Aí a gente vê que, por exemplo, o sexto... O cara já olhou pro Vortex, então, de certa forma, pode estar influenciando. A gente vê que, por exemplo, o sexto era um cara muito mais de dissertação, que se dava muito melhor no tribunal, porque ele ia precisar disso pra frente. Então eu acho que, de alguma maneira louca,
o corpo dele prepara ele para as adversidades que vão vir, entendeu? Então ele regenera do jeito que ele precise. Por exemplo, ele precisava ser um cara mais novo quando ele regenerou com o Matt Smith por causa do que ele ia passar. Agora ele não precisa mais, entendeu? Ele já pode voltar a ser um cara mais velho. Isso, entendeu? eu acho que... Mas ele não controla. É legal essa teoria. Nunca. Vamos lá, vamos continuar com o e-mail. Se acreditamos que ele escolhe, pode haver uma razão bem simples pelo qual não deveríamos ter um doutor mulher. E essa razão é que o próprio doutor se identifica como um homem. Afinal, por que outra razão ele teria escolhido ser um homem 13 vezes seguidas? De novo, esse é o tipo de coisa, gente, que a vida real influencia No nosso pensamento. na ficção. Porque assim, por que ele se regenerou num homem 13 vezes seguidas? Ora, porque assim a BBC quis. Sim, porque é cômodo, né? Porque é cômodo, porque é marketing. Quando você para pra pensar... Porque, querendo ou não, a série de ficção científica e ficção científica vende mais pra homem. Apesar de Doctor Who sair dessa conta, né? Ele ia ser um ponto fora da curva. Mas 90% de ficção científica vende mais pra homem do que pra mulher. E, na verdade, essa coisa de homem virar mulher e mulher virar homem pós-regeneração é uma ideia relativamente nova. Porque, por exemplo, você tem na série clássica Time Lords e Time Ladies, além do doutor, e eles sempre regeneram no próprio gênero. Por exemplo, a Romana virou outra mulher depois. Sim. O mestre virou outro homem. O A doutor Flávia virou outro homem. sempre foi mulher. A Flávia sempre foi mulher. O Borusa sempre foi homem. O Rassilon sempre foi homem. Então, essa coisa de trocar de gênero é uma coisa recente, e eu acho que é uma discussão recente, porque a discussão de gênero é recente. Porque a gente vai inclusive até falar isso no podcast, né? Que o Tom Baker, quando saiu, ele começou a jogar essa piada de tipo, boa sorte pro doutor, seja ele homem ou mulher. Acho né? que começou então, ali, esse né? papo já é lá da época do Quinto Doutor. O que faz ser meio recente, porque isso a gente tem que lembrar que isso é aniversário de 20 anos da série. A série tava arrumando pra 20 anos, ou seja, ficou aí, 15 anos sem ser tocado nesse assunto. Por exemplo, se você vai perguntar pra Verity Lambert e Sidney Newman, quando eles escolheram o segundo doutor, vamos trocar? Isso jamais passou pela cabeça deles. Jamais. O mundo, ele tá aceitando a ideia de você mudar de gênero hoje em dia. Isso, hoje em dia. a galera, a gente tem entre 20 e muitos 30 anos. Quando a gente era criança, essa discussão não existia. Não isso. existia. Hoje em dia, a galera de 15 anos vê isso normal. Quando eu tinha 15 anos, isso não existia, cara. Entendeu? Então vamos lá. Se gênero em Gallifrey não é um negócio que existe, ou se as regenerações simplesmente forem no aleatório, não há nenhum motivo além do fato de que a Inglaterra é conservadora e chata, e o resto do mundo também, só que menos, para não haver uma doutora. Não é questão de conservadora, gente. De novo, foi uma coisa, inclusive, que a própria Renata falou. Não é questão de ser conservador, é questão de que já tá na cultura, Então, mas aí já são 13 doutores homens. O que eu acho que a Natália tá querendo dizer nesse e-mail é o seguinte, esquece o mundo real, vamos pra Gallifrey, vamos entrar dentro da ficção. É possível? Pra caralho. Sim. É possível pra caralho. Agora, vai acontecer, aí já entra o mundo real. Sim. Entendeu? Porque querendo ou não, cara, Doctor Who é um produto. Você não pode arriscar, ainda mais hoje em dia que é uma das coisas mais rentáveis da BBC, se não a mais rentável, eles não podem arriscar perder esse saco de ouro, cara. Exato. Imagina, não, vamos botar uma mulher só porque a massa, o público, os fãs querem. Só que a gente tá tendo a visão de fã. Por quê? Porque a gente tem mais cabeça aberta, porque a gente tá mais propenso a gostar disso, porque a gente gosta de ficção e a gente entende que é possível. Então, nós, fãs die hard, né? A gente não se importaria, né? A gente se molda ao que a história tá passando, entendeu? A gente entende as mudanças. Agora, Doctor Who vende tanto pro fãzão que nem a gente, quanto pro cara da massa, que só assiste eventualmente. E essa pessoa da massa compra produto também, e essa pessoa vai parar de ver e vai parar de comprar se vier uma mudança que ele não gosta, entendeu? Então, eu acho que a BBC não quer arriscar. Enquanto existe sim uma parcela do público que aceitaria de boa, até porque a Inglaterra nem é tão conservadora assim. Tem partes da Inglaterra que na verdade são muito mais abertas até do que no Brasil. Gente, movimento punk começou na Inglaterra, né? Entendeu? Na verdade essa ideia ela é meio equivocada. Mas assim, vai ter gente que não vai gostar. E a BBC não vai arriscar. Entendeu? É simples assim. Eu acredito que um dia, talvez, quem sabe, ela comece a fazer. Eu não acho que vai ser o 13º Doutor. E eu vou além. Não acho que não seja nem o 14º. Mas eu acho que um dia isso acontece. Mas a sociedade precisa estar muito mais
trabalhada na ideia. Então vamos Tá muito fresco ainda. Eu também acho. Vamos terminar o e-mail aqui. Eu temo que mesmo se um dia ele regenerar para o sexo feminino, nós nunca teremos uma boa explicação do porquê, principalmente se for o Moffat o encarregado de cuidar dessa doutora. Sendo uma feminista e tudo mais, acho que seria incrível um símbolo da cultura pop e nerd como Dr. Who ter uma protagonista feminina. Mas pensando na série em si, talvez seja melhor deixar como está, antes não fazer do que fazer mal feito. Tem essa questão também. É o que eu sempre falo. Quando o pessoal pergunta se eu sou a favor ou contra. Tem essa questão. Quando o pessoal pergunta se eu sou a favor ou contra, eu sempre falo que eu não sou nenhum dos dois. Eu acho que se tiver que ser feito, que seja bem feito. Né? Pra fazer mal feito nem faz, amigo. Pra escrever mais uma River Song, mais uma personagem igual todas, não precisa. Tô de boa. A gente tá vivendo... Por exemplo, é engraçado, porque o Moffat é uma das pessoas que mais colocaram na cabeça do imaginário das pessoas que o doutor tem que ser mulher. Sim. Nos anos 90, ele fez um especial chamado Curse of Fatal Death, onde o doutor já se regenerava numa mulher, inclusive a maravilhosa atriz Joanna Lumley, que eu acho que se acontecer... Tinha que ser ela no cânone, né? Sim. Vamos pôr uma 13ª. Ela tinha que entrar como canon dessa vez. Então o Moffat apoia essa ideia há anos. Olha, ela foi a 13ª doutora no Curse of Fatal Death. Quem sabe a próxima vai ser mulher. A atriz, ela é bastante talentosa e bem conhecida lá na Grã-Bretanha. E ele é um dos defensores, ele que botou a Miss Mulher e tudo mais. Mas, será que ele seria o cara mais indicado pra escrever uma doutora mulher? Porque a Amy, a River, a Clara, a Missy, todas são mais ou menos iguais, né? Então, mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que o Moffat ele tá sedimentando o terreno. Ele tá jogando o cimento na estrada de chão, sabe? Ele já testou o público, já viu que a galera aprovou a mestra no lugar do mestre. Já viu que a sociedade não despreza tanto a ideia de mudar de gênero em Doctor Who. Exato. Ele já fez o caminho. Eu acho que assim, ele sabendo que ele daqui a pouco tá saindo, porque ele sabe que ele não vai ficar mais 7 anos na gerência de Doctor Who, eu acho que ele já tá preparando o terreno pro próximo cara e falar, se você quiser botar a Joanna Lumley, ou Helena Bonham Carter, ou, sei lá, Jamie Murray, ou quem você quiser, vai, cara, pode fazer, porque o público já apoia. Exatamente. Esse é o papel do Moffat agora, eu acho. Exatamente. Enfim, parabéns pelo ótimo trabalho com o site podcast. Espero que vocês nunca parem. Beijos. Cara, isso cara, muito bom e-mail. É sempre legal abrir essa discussão. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem aqui essa polêmica, sabe né? O que é legal? A gente esse vê tema. Pessoas que, por exemplo, ela falou, eu sou feminista. Já a segunda pessoa, a primeira foi a Renata. E ela não... Ela vai dar uma opinião que não é extremista, né? Tipo, tem que ser assim porque eu sou feminista. Não, você vê, ela analisou todo o terreno, ela analisou o público, tudo, e deu a opinião dela. Eu acho que se todo mundo fizesse como a Natália fez aí, que ela teve uma opinião sensata, moderada, o mundo era melhor, cara. Não é porque você é feminista que você quer uma mulher no papel, até porque quando você para pra pensar, as feministas e as pessoas de bom senso de forma geral não vão querer uma mulher que seja super sexualizada ou submissa, né? Ou o oposto, sabe? Tipo, tem que fazer uma personagem feminina legal. E talvez o Moffat não consiga fazer isso, né? Sabe como deveria ser escrito uma doutora? Uma personagem feminina com o mesmo tanto de fodelança que Buffy, Xena... Tem que ser. Entendeu? Algo nesse nível, cara. E outra, tem que ter a personalidade do doutor. O doutor é um cara misterioso, ele é maluquinho, ele, né? Tem todas essas coisas que o doutor que a doutora vai ter que ter. A base vai ter que ser a mesma. Os adereços outros, mas exatamente, a base é a mesma. Porque ele é um personagem consolidado na cultura. Sim, sem dúvida. Então, sem dúvida. A mulher que entrar aí, ou o próximo doutor, ou qualquer ator ou atriz que entrar, vai ter que ter isso. Sim. Né? Mas então, Natália, obrigado pelo seu e-mail, obrigado pela sua percepção das coisas. Vamos para o nosso próximo e-mail e último de hoje. O nosso último e-mail é da Jennifer. Olá, Thaís e Fred, meu nome é Jennifer, tenho 14 anos e sou de Itajaí, Santa Catarina. Nossa, longe. Lá do sul. Sim. Primeiramente, queria agradecer a vocês pelos incríveis podcasts, que nos últimos meses vem melhorando meus dias a cada semana. Que bom, cara. Que bom que legal. Tá ajudando. Também parabenizá-los pelo reconhecimento que estão tendo ultimamente pelo trabalho incrível que fazem. É importante. Agradecemos a vocês. Com certeza. Sim. Sobre os últimos 3 podcasts, ela resumiu, né? Fez um resumão, legal. Só elogios. Já sabia muita coisa sobre a série clássica, mas como tudo no universo de Doctor Who, sempre podemos aprender algo novo. Por exemplo,
a história do Tom Baker com o menininho e sobre os primeiros nomes pensados para Ian e Bárbara. Ah, sim, essas curiosidades são muito São legais. E eu tive coisa que a gente só acha se a gente cavar em livro, né, que a gente, por coincidência, tem os livros, né? Alguns, mas é né? muito difícil você ver na internet espalhado por aí essas coisas, cara. É verdade. Sobre o evento, como eu queria ter ido? Iria nem se fosse a pé, mas minha mãe não deixa. Também ela mora longe, né? Ele tem só 14 anos, né? Sempre quis conhecer mais Ruvians, quem sabe na próxima Comic Con. By the way, já fiz questão de comprar o Mortalha da Alimentação. Muito bom, espero que você esteja gostando. Que, aliás, é incrível. Sim. Falando em doutor, mulher ou não, vai lá, de novo. É um assunto que tá bombando. Tá bombando. Sempre bombará. Minha opinião é bem inconsistente. Vamos Gosto muito da série do jeito que está e no momento tenho medo dessa mudança, porque não acredito que gostaria muito como se fosse algo feito nas coxas ou se fosse feito por alguém que tenha tendência a escrever personagens do sexo feminino excessivamente semelhantes. Engraçado, né? Que é o que a gente tava falando, cara. Todo mundo, a maioria das pessoas, ela tem um pensamento meio igual, né, cara? É. Que se for pra fazer, que faça bem feito e que seja uma coisa que acompanhe o doutor, né, É cara? lógico. Adoro essa marca que a série tem de sempre apresentar coisas novas. Uma doutora seria algo que poderia muito bem levar a série a um outro patamar, como também poderia levar ao desastre. E é exatamente isso, é esse risco que a BBC não quer correr. Foda. É Tem que assim, que tomar em cuidado. time que não se ganha, né? É. Em time que não tá perdendo, você não muda, né? Exato. Bem, é isso. Novamente, parabéns pelo podcast. Obrigado pela gentileza de dividir essas boas histórias que envolvem nossa querida série. Obrigado por participar. PS1. Esse e-mail foi digitado originalmente em preto e branco. Ah, sim. PS2. Ana, me ensina a tricotar, por favor, porque é 1 quilômetro de lã. Hashtag Ana me ensina a tricotar, por favor, porque é 1 quilômetro de lã. Isso é a hashtag. Nós até vamos falar isso no podcast agora. A Ana está aceitando encomendas, né? Sim. Então, se você quiser encomendar ou um cachecol ou um colete, como o meu colete 7 motor, você pode mandar pro nosso e-mail do podcast, nós passamos para ele. Vamos só lembrar pra galera qual o e-mail de contato do podcast aqui do Dr. Brasil. podcast@drrubrasil.com.br. Sim, sempre manda e-mails. Tivemos 3 ótimos e-mails hoje. Cara. Tudo bem, nós tivemos que filtrar de 2 semanas, mas... tinha bastante. Tinha bastante, mas assim, sempre manda e-mails, cara, porque Sim. eu acho que isso, o podcast, assim como o podcast ao vivo, ele é uma coisa meio colaborativa, né? A gente tem nós dois, tem nossos convidados, mas, por exemplo, você que mora lá em Santa Catarina, ou você que mora no Acre, ou você que mora em Belém, cara, você pode participar também, mandando seu e-mail, Sim, e a gente adora, porque eu acho que pra quem ouve o podcast, é muito importante ver que tem outras opiniões, tem outras ideias, outras visões outras da série, né? E é legal. A palavra aqui é colaboração, galera. Então, sempre mande seu e-mail, sempre deixe seu comentário no nosso post, ou deixe seu comentário Facebook, no Twitter, onde você quiser. Tudo. Sempre participe, essa é a mensagem. Agora temos nossos vídeos também, então vocês, toda sexta-feira nós estamos postando nosso DWBR no ar, que é o nosso novo videocast. Toda sexta-feira ele vai ao ar. Então, sempre que for o vídeo também, você pode deixar seu comentário lá no YouTube. É sempre muito bom pra gente. A gente responde. Você sempre vai ter a chance de conhecer novos fãs da série. E, claro, você sempre vai ter a chance de ter a sua opinião exposta na internet de uma forma legal. Exato. Participem, a gente adora. Sim, então agora nós vamos para o nosso e-mail, cobrindo os maravilhosos e incríveis... do nosso podcast. Nosso podcast, desculpa. Cobrindo o maravilhoso e incrível anos 80. Os anos 80. Sim, vamos e lá. as ombreiras. E as ombreiras. E tudo. Cara. Vamos lá. Tá, então começando, eu acho que uma das coisas que a gente pode já dar início é, como a Ana falou, né? Esse podcast já é gravado em videotape. Uma evolução da tecnologia. A série ela já estava passando por evoluções de preparação mesmo, né? Tanto em figurino quanto, ou mais ou menos, e de gravação, e de cenário, alguns efeitos especiais já começando a serem mais, algumas coisas de computador, bem no começo, bem mal feito. Ainda bem mal feito, né? A gente, mal feitos pro nosso olho de 2015, né? Pra 1980 aquilo aí era o máximo. Nossa, devia ser incrível, né? Mas pros olhos de hoje, eles
Na verdade, Na verdade, o 2005 já é meio estranho. Você Ainda vê, é meio no estranho. Rose, a lata de lixo come no Mickey, você Mickey. fica meio assim, puta, né? aquele CG de nem aquele PlayStation 1, monstro, né, aquele cara? monstro do Rose também, né? Como você chama? A gente fica até meio sem jeito de recomendar assim. Olha, assiste Doctor Who, mas não liga muito pro primeiro episódio, não. total. O efeito é meio ruim, mas depois melhora. Vai, Por isso que vai. normalmente a gente não fala pra pessoa começar pela série clássica, né? Exatamente. Então, mas só pra ambientar. Só pra vocês ficarem em ambiente, vocês estão ouvindo. Nós hoje vamos começar falando do Peter Davison, né? Falamos um pouquinho dele semana passada no podcast ao vivo e na semana retrasada falamos um pouquinhozinho dele também, né? Com a mudança, né? Que foi, eu acho que a mudança mais brusca com a série anterior, né? Com as temporadas anteriores. Que agora a gente tava com o Doutor Bonitão, pôster de parede, galã de novela de Terror das menininhas. Franguinho. Ana sabe um pouco mais dele, da carreira prévia, pré-Doctor Who. Pré-Doctor então, Who, por favor. buenas, começamos então. O Peter Davison, vulgo Peter Moffat, M-O-2-F. Moffat, não Moffat. Não Moffat. Com E, não com A. Davison então é artístico. O nome Davison, Davison é artístico. Já tinha um Peter Moffat registrado no Sindicato dos Atores, então ele foi entendi. com o Peter Davison. Davison é em homenagem à motocicleta? Será, Harley cara? Davidson, cara. Olha, Isso ia ser muito legal, Isso é né? legal. não, gente, infelizmente o Peter Davison acho que não rola muito motocicleta. Já pensou? Isso Já pensou? Seria um Natal radical, hein? Radical, cara. Você consegue imaginar o Peter Davison numa motocicleta, gente? Bate o pé de vento e sai voando. Ai, novinho. Ó, o Tennant e o Smith já andaram de bike. Então, você O sétimo também. O 7 vai ser direto. Isso. É porque por causa da Ace. Não, é porque a 7 era uma... Não vamos adiantar. Vamos Não, calma, Tem um doutor ainda no meio. Quinto doutor. Quinto doutor. Vai, fala do doutor que era doutor de bichinho antes. Doutor desse de bichinho, muito bem. Ele começou cedo, doutor de bichinho. Ele interpretava um veterinário numa série chamada All Creatures Great and Small. Já era um Doctor. Ele já era um doctor, mas não era um doctor. Não era o doutor. Não era o Doutor, era um doutor. E aí, puxando de cabeça, e com um pouco de ajuda aqui das minhas fichas, a gente tem o senhor Peter Malcolm Gordon Moffat. Cacilda, com esse nome ele não ia dar muito Caramba. certo mesmo. Virou Peter Davison. Novíssimo, ele é de 51 pra... Jovem. Né? Jovencinho. Até hoje ele ainda é muito novo. Tem uma carinha de bebê. Total, muito babyface, né? E ele começou a carreira cedo, mas era o seguinte, entre uma coisa e outra, a gente estranha que o Tom Baker era pedreiro, Mestre de obra. mestre de obra. Bom, tá bom, o Peter Davison, pra pagar as contas da faculdade, ele trabalhou um tempo numa câmara mortuária, gente. Caraca, ele era coveiro. Não, ele não era assim. O que é isso? Bosta, cara. Que é Ele isso? trabalhava numa agência funerária. Não é que ele era coveiro, tá? Ele trabalhava engavetando o corpo no gelo. Era isso que ele fazia. Que delícia, cara. Basicamente, Caralho, que legal, cara. Inglaterra tava bombando de emprego na época, hein, cara. a coisa tava feia, gente. O nível de desemprego de 78, 79, ele tava batendo na casa dos 3 milhões. Nossa. Então chegamos Pra um à época país- da Margaret Para um Thatcher, país que né? na época tinha 40 milhões de habitantes máximo, ou seja, você imagina a Espanha hoje em dia, era Inglaterra no final dos anos 70. Então, ele trabalhar de assistente de agente funerário, tá boa, vai. Tá ótimo, era um emprego. Era emprego, né? Era um emprego. E aí o que aconteceu? Ele estudou em escola de teatro, ou seja, ele foi o primeiro doutor que tem algum título Aham. né, de estudantil, vamos dizer assim, que completou o 3º grau. Sim. Olha aí, Né? um avanço. Né? É um avanço. E aí ele começou na carreira na televisão com um programa de ficção científica, que não era o Doctor Who, era o The Tomorrow People. Era um programa mais voltado As para pessoas do amanhã. era Do futuro! Era um programa mais voltado ano para 2000, né? um programa mais voltado para o público infantil. Ah, sim, sim. E depois ele foi pro All Creatures Great and Small, e quando ele virou o terror das menininhas. Não, essa foi a época que realmente, ele virou galãzinho, né? Tipo, as meninas tinham um pôster dele na parede, tinha essa Inclusive história. tem gente que tem isso até hoje. Tem uns nossa amiga, a Tati lá. que mora- Olha, deixa eu falar, esse podcast é dedicado a Tati Oldfield. Pra quem não sabe, ela é nossa colaboradora, ela mora lá na Inglaterra. E ela ama o Peter Davison. E ela é nossa correspondente internacional, ela sempre traz as notícias das convenções de lá e ela já conhece o Peter Davison.
já conhece ela pelo nome, de tanto que ela vai nas convenções. É sério. É minha stalker favorita. Então é dedicado a ela esse pedacinho aqui do Quinto Doutor. Sim, e aí, né, no caso, temos um ator, né, um doutor, que já era famoso antes, porque antes a gente teve o Hartnell, né, que já tinha uma famazinha por fazer série, ele era sempre o durão, né? Depois tivemos um cara fodão de teatro, que foi o Troughton. Aí quando entrou... Foi o Robin Hood também. Que foi o Robin Hood e tal. Inclusive falamos disso no nosso videocast que estreou na sexta-feira agora. Assistam o nosso canal no YouTube. Esse tá aqui no link no post. Então aí tivemos o Jon Pertwee, que era um cara que ainda não era muito conhecido, mas foi um trabalho muito bom. Sim. E depois o Tom Baker, idem, né, que era conhecido menos ainda. Então com a chegada, na verdade, do Peter Davison, a gente tem a volta de um ator famoso. E eu acredito que assim, na época dele, ele já foi uma quebra de paradigma, né? Porque aquilo era um cara novinho, era um cara famoso, já tinha histórico em sci-fi, tipo... O pessoal vai ter torcido muito o nariz, na verdade, tudo isso fazia parte do plano do John Nathan Turner de mudar radicalmente a série, né? Sim. De tirar o Tom Baker de lá, de renovar tudo, um ator mais novo, outro visual, outra pegada. Doutor, acho que o doutor mais manso, mais calmo, mais sussa. Extremamente light. Boa no sentido vida, né? De leve mesmo. Tipo, tranquilo. Você via antes, os caras eram com aquelas roupas pesadas, mais escuras. Todos eles eram meio... Ou eles eram grossos demais, ou partiam pra ação demais, né? Ou eram malucos demais, tipo o Tom Baker. E aí você pega um cara tranquilão, cara, tipo, na dele, vai muito ali. jovem, super apoiando o teamwork dentro da tarde, né? A gente vê uma das maiores equipes de tardes é a dele, né? A creche. Né? Ai, a creche. A creche que herdou do tio Baker. Não, e falando sobre fé, sobre esperança. A gente vê, né, no Five Doctors. Os anos 80. A gente pega no Five Doctors, né, uma das primeiras falas dele dando... Angel Aquarius. Dando bronca na Tegan, que era companion, porque ela tinha pouca fé na humanidade. Tipo, que doutor já tinha visto falando isso? Imagina, né? Um doutor bem mais calmo. Ele entrou com 29 anos, ou seja, um recorde... Né? Até o Matt Smith entrar com 26, ele é o recorde de juventude. E ele estava escolhido... pelo Nathan Turner, assim, na topo da lista, antes do Tom Baker se demitir. Então tava aquele clima. Já tava ali, né? Na real, sendo esperado. Nessa época foi quando começou um dos maiores bafafás que tem no fandom até hoje, que é o lance de ter uma doutora e não um doutor, né? É verdade. Já se dizia na época quando o Tom Baker saiu, por conta do Tom Baker, né, que foi jogar a piadinha. Que é boa sorte pro doutor, seja ele ou ela quem for. Pronto, a casa E aí começaram as apostas de Meg Smith, que naquela época já era velha. Sim, de atrizes famosas. De atrizes famosas. E aí temos o Peter Davison, que hoje em dia não apoia mulheres no papel de doutor. E aí o Peter Davison é da creche, né? Quem é a creche? Quem é? Temos aí a Tegan, Jovanka, Tegan Jovanka, temos que a Lisa. É uma aeromoça australiana. A Tegan foi o seguinte, ela era uma aeromoça e ela entrou na TARDIS por engano, achando que a TARDIS era uma cabine de polícia mesmo, de verdade. Que tinha na época. E aí ela entrou, começou a viajar com ele e a quest maior dessa primeira fase do Quinto Doutor era levar a Tegan pra casa. Só que eles sempre erravam o caminho, todo episódio. É que ele sabe dirigir à tarde, muito bem. Uma coisa que é constante dos 12 doutores, eles não sabem dirigir a porcaria. Tirando o segundo sabia. Aí temos também a Nyssa, né? Que é uma princesa. Que é uma princesa do planeta Traken. Nyssa de Traken, que é filha do mestre, mais ou menos, né? Mais ou menos. O mestre roubou o corpo do pai dela. E agora já temos um novo mestre também, né? Sim, na verdade o novo mestre começou com o quarto doutor, né? Que passou do Caveirinha, que era feito pelo Peter Pratt. Isso. Passou pro Anthony Allen, que fez o mestre por mais tempo, né? O Anthony Allen ficou até o final da série clássica. Ele ficou até 89. E aí depois no filme a gente tem um outro mestre, né? Então ele ficou os anos 80. Ele é o mestre dos anos 80, o Anthony Allen. Puxando muito em cima do papel original do Delgado. Sim. Porque o estilo era o mesmo, a roupa bem toda parecida. Preta, né? Eles não quiseram mudar o mestre. Eu acho que a diferença, fazendo esse parênteses pro mestre, a diferença maior do mestre do Delgado pro mestre do Wayne é que o mestre do Delgado, ele era um mafioso espacial, né, cara? Ele não perdia a compostura, ele era secão, ele era o Chef of the Mob, né? Ele era tipo Darth Vader mais suavizado. Algo assim. E o Serião, né? E o Duane, ele era meio maníaco, cara. Ele era loucão. Ele tinha uns surtos de maldade
pela maldade. Eu acho que a loucura do frango começou ali. A loucura do frango, quem não lembra, é quando o John Cena volta, né? Na segunda End of Time. Que ele tá malucão do frango morando no lixão e tal. Morando no chão, comendo aquele frango. Né? Ai, essa loucura veio do Henley, cara. Então quem mais tinha na creche? O Edric. O Edric! Temos o famigerado. polêmica. Temos o famigerado Edric, que foi companion do 4º doutor e do 5º doutor por um tempo. Ele era um adolescente, né? Ele era um garoto. Acho que não era nem adolescente, ele era criança mesmo. Ele devia ter uns 12, 13 anos, vai. Por aí. Que era um habitante do E-Space, que foi o lugar onde a companion favorita da nossa amiga Letícia foi parar no final. Né? Onde ela ficou. Sim. E o Edric também, ele foi, tirando a Sarah Kingdom, né? Que tinha sido aquela pseudo-companion lá do primeiro doutor que durou, tipo, um arco, um episódio arco só. O Edric foi o primeiro companion a morrer na série. Graças a Deus. Foi Sim. um belo final, né? Eu acho que já foi tarde. O que acontece é o que... problema é tudo antes. Né? E a morte do Edric marcou o doutor. Mas na Sim. época todo mundo falou assim, putz. Graças a Deus. Sim, que foi que começou a fazer o 5º dar uma... sair um pouco dessa Age of Aquarius, né? Zonas de conforto. E o que aconteceu com o Edric em especial, né? Já que a gente vai falar dele, ou falar mal dele... foi que é a mesma coisa? Foi muito parecido com o que aconteceu com o Jason Todd, que foi o segundo Robin, né, nas HQs do Batman, mais ou menos dos anos 80 também, da época. Na época não tinha internet, né, não tinha nada disso. Quer dizer, até tinha, né, mas não era tão difundido quanto é hoje em dia, óbvio. Então aconteceu, esse segundo Robin, ele não era tão bem visto pelo público. Né? Ele peitava o Batman, ele começou como um ladrão de calota do Batmóvel, né? Então a galera não gostava muito dele. Então qual foi o lance? Eles fizeram a HQ lá, em que terminava explodindo o lugar onde estava o Coringa. E no final da HQ tinha assim, você quer que o Jason Todd termine vivo? Para sim diz que... Você decide. Você decide. E para não, vote não sei quanto. E ele não ganhou e ele morreu. Manda cartinha aqui pra nossa redação. Bem por aí mesmo. O Edric foi parecido. Não teve uma votação por telefone, mas o fato dele sair da série foi diretamente ligado à insatisfação que o público tinha com o personagem, que não era bem visto. É verdade. E também porque eles acharam que tava demais, né? Tinha companions demais. E eles chegaram pro Peter Davison e disseram, olha, vai ter que sair um dos teus companions. A gente quer a tua opinião. E ele disse, olha, a Tegan e a Anissa não. Então o Peter Davison teve um pouquinho de percentual na decisão de qual dos companions que ia sair. Eu acho que a Tegan e a Anissa são uma entidade só, né? Meio Fit Simmons, então, é o que eu sempre falo. Elas funcionam muito bem juntas. É o que eu sempre falo delas. Eu shippo. Olha aí. Revelações aqui nesse podcast. Não, então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Tipo, a Tegan aliás, junto com a Anissa, ela é uma coisa. Ela é até meio chatinha, né? Porque elas funcionam muito juntas, né? Sim, sim. Elas são um item. Elas são um item, exatamente. Quando a Tegan sai da tarde, ela fica um tempo fora e o doutor fica só com a Anissa e aí entra o Turlough também. Né? Ah, sim. Depois que tem no The Five Doctors, sim. Ruivinho. Que é muito bom, que foi contratado, entre aspas, pra matar o doutor e acaba virando casaco. Virando amigão, né? E aí qual é o lance? A Anissa sai depois e a Tegan volta. Porque ela não dá conta de viver a vida normal, né? Ela quer viajar com o doutor. Então ela foi a primeira companion que fez isso, de sair da tarde, dar um tempo e voltar. Mas aí a Anissa não tava mais. A Anissa não tava mais, tava só o Turlough. Que é o que a gente vê até em Five Doctors. Tá só a Tegan e o Turlough. Sim, a Tegan sozinha, depois da volta, ela é outra personagem, cara. Ela é mais solta, ela é mais divertida. Ela tá, tipo, porque antes ela era muito... Me leva pra casa. Sabe criança chata? Ela quer ir embora. Quer ir embora. Mãe, me leva pra casa. Quando ela volta, ela tava de boa, cara. Ela tá, tô aí pra curtir, vamos aí, vamos fazer. Tô aqui pra isso mesmo. E vira uma ótima contêiner. E o lance do Edric, na verdade, é que as pessoas não gostavam dele porque ele era chato, né? O que acontece é que o ator em si, ele não era tão bem quisto também, tanto que até hoje. Tanto que assim que ele saiu... pra caramba, né? Assim, na verdade, ele escreveu um livro pra falar mal só do Tom Baker. Não, ele escreveu a biografia dele. Ele escreveu a biografia dele e um dos capítulos da biografia ele falando sobre como foi gravar com o Tom Baker. E ele mete o malho, fala que o Tom Baker ia gravar bêbado, que é um antiprofissional do caralho e tal. Tanto que hoje em dia, quando ele vai com, cara, nego caga foda, sabe? Mas deixa eu te perguntar, quem apareceu no especial de 50 anos? O Tom Baker ou o ator que faz o Edric? Quem é o Edric hoje? Buia!
Tá, e tínhamos também, depois tivemos... Então, mas eu ia falar que ele era chato porque ele era meio gêniozinho, né? Ele sabia tudo, ele era esperto demais e isso irritava um pouco as pessoas. Sim, ele batia muito de frente com o doutor, talvez isso desse mas no fim ele tava lá só pela comida, né? louco. Tipo um hobbit, né? Tipo um hobbit. E o que acontece é que ele sai, né, ainda por cima, porque ele se sacrifica pra salvar o doutor, né? Foi um arco que... O que acontece é que no final... Os Cybermen, né, a gente descobre que a trama toda tá em volta dos Cybermen e ele, pra ajudar, ele detona a estação espacial com ele mesmo dentro, né? E o episódio acaba mega pra baixo, tipo, o doutor olhando a telinha dele. Fica bolado. Tanto que não tem nem música no final desse episódio, são os créditos tudo com vazio, tipo, mas mudo. Independente do sacrifício, senão não melhorou a imagem do Ed pra galera. Não melhorou, mas esse episódio em especial foi muito legal, porque foi o episódio que foi guardado a 7 chaves, né? Porque ele não lembro direito quantos episódios tem esse arco, mas até aparecer o Cyberman, ninguém sabia qual era a grande ameaça. Tipo, a gente sabia que tinha ameaça e não sabia qual era. Inclusive, isso é muito legal de ser falado mesmo, porque eu lembro que a Radio Times, ela coloca os resumos de cada episódio, né? Na medida que a BBC libera. Exato. E o mais legal é que ninguém falou em nenhum momento na Radio Times que ia ter Cyberman. Foi uma surpresa mesmo. É que nem a participação do John Cleese nos episódios. Seguraram... Ou do Tom Baker no especial de 50 anos. Tipo, é coisa a 7 chaves. É pra ser... Ou a Jenna Coleman em Asylum of the Daleks também. Tipo, ninguém sabe, ninguém acredita. Você só fica sabendo na hora que você assiste. Não, foi um mega segredo, cara. Não tinha ninguém sabia. Em geral, a BBC tem uma coisa, contrato de... Confidencialidade. Mas é que hoje em dia, né, é mole quebrar isso, mano. Só que é o seguinte, é mole fã quebrar, mas se você está contratado na lista de pagamento da BBC, os caras se demitem com justa causa. Não, então, mas esse é o lance. Hoje em dia é muito difícil você ter um segredo. Tanto que, por exemplo, até porque a primeira coisa que a gente pensa que é fake, né? Tanto que o lance do Tom Baker... sempre. A gente tava tendo tanta pista falsa no especial de 50 anos sobre o que ia ter, que quando o Tom Baker soltou o tweet dando o tease, ninguém acreditou, cara. E aí chegou no especial... Bum! Toma Tom Baker na cara. Naquela época não tinha internet. Alguém chorou muito no cinema. Toda vez que você fala isso, né? Até as pessoas... Mas foi emocionante. Foi emocionante. Pois é. Na época, como não tinha internet, a informação demorava muito a passar, né, de uma pessoa pra outra. Então eu acho que essa segurada do segredo foi muito melhor, né, cara? Ninguém sabia mesmo. E não tinha outra fonte de informação. A Radio Times é que tem, até hoje, exclusividade. A Radio Times velha pra porra também, né? Tão velha quanto o Dr. Who. A Radio Time é mais velha. A Radio Times começou, né, com a rádio BBC em 1920. Olha aí. Pico. Então, exatamente. Aliás, parênteses disso, quem tiver interessado, a BBC tem um arquivo das Radio Times desde o início. Que legal. bbc.co.uk. E lá dentro você procura Radio Times e você... A gente vai botar o link pessoal, legal. Que legal. Então você pode, por exemplo, descobrir o que estava passando no dia do seu aniversário. No dia que eu nasci, 24 de 81, estava passando dos últimos episódios do Tom Baker. No dia e na hora, ou seja, já tô de bem humor. Eu sou uma pessoa que nasci na era do Peter Davison, porque eu nasci exatamente no ano do The Five Doctors, que foi exatamente 20 anos depois da estreia da série. Temos o Tom Baker, Peter Davison nasceu em que ano mesmo? 86, era Colin Baker. Colin Baker e eu sou da época do McCoy, cara. Olha lá. Tá tudo tudo ali, tem um cara. Pra cada, cara. Que legal. Os anos 80 estão representados aqui. Sim. Na verdade eu peguei o... 3/4. Eu peguei uns meses depois do... Não, eu peguei... Ainda era sétimo doutor, eu não tinha oitavo ainda. Não tinha. Então, em tese, ano depois do cancelamento. Alguns meses depois, na verdade. Caraca, que legal, cara. E se você quer assistir algum arco do Peter Davison, eu particularmente recomendo Castrovalva, que é muito bom. Sim, é muito legal. Castrovalva que... Sim, é ótimo. Só de chorar. E em Castrovalva que você descobre por que o Peter Davison tem um iPhone. Sim, o mistério revelado, né? E aí, o que mais tivemos? Snake Dance também. Snake Dance é legal pra caramba. Na real, todos os episódios deles são muito bons, né, cara? Planet of Fire, que é o primeiro da Perry, também. Que é quando entra a Purple Gillian Brown, que é a companion que fica pouquinho com ele e quem vai herdar vai ser o sexto e vai ser a única companion dele em tela, né? Não, mentira, teve a Mel. A Mel também, mas é que é o último episódio, Mel, ela né, entra cara? no finzinho. Mas é verdade. A gente até esquece.
Nossa É senhora. por isso que vocês se esquecem mesmo? É a companhia mais Não, eu gosto da chata. Mel. Ela é legal, A gente. Perry, você gosta? Não, a Mel. Ah, a Mel é legal. A Mel é legal. Ok, Então, assim, a tem- gente tá adiantando também. Pera, vamos lá. Vamos voltar. Então, Quinto doutor. Vamos lá. Vamos falar sobre o cenário, continuar falando sobre o cenário do que tá acontecendo na época do Quinto Doutor. Bom, o doutor entrou em 81, né? Após o Baker largar a chave da TARDIS na mão dele e vai embora. E temos aqui uma coisa que é engraçada. Eu falei no cast dos anos 70 que o primeiro-ministro é uma dança das cadeiras. São 2 caras que ocuparam durante 10 anos. Aham. E o último cara que ocupou deixou a Inglaterra num estado lastimável, de dívidas. Cataclismo, né? Tipo Brasil. Pior até. Não, Ó. cara, eu nunca vi greve de coveiros no Brasil. Lá teve. Ainda bem que o Peter Davidson não tava trabalhando mais com isso, né? Não, era greve do coveiro, era greve de lixeira, era greve da BBC, era do que se imaginar, os caras paravam. Inclusive teve até aquele episódio Todo lá que Chada, deixa... que não filmou. Não, também. Sim, não, mas digo de episódio de acontecimento mesmo, que ficaram sem recolher lixo por 2 semanas, né? Então tava dando rato pra caralho, tava Que quase delícia, entrando né? Rato no estúdio. peste negra de novo, né, cara? Porque tinha rato literalmente saindo pelo ladrão. Exatamente. Loucura. E então em 79, quando a gente teve uma nova eleição geral, obviamente que o governo trabalhista não foi eleito, até um poste seria eleito no lugar do Jim Callaghan, que era James Callaghan, que era o primeiro-ministro, mas não foi o poste que foi eleito, foi Foi um poste de aço, né? Margaret Hilda Roberts Thatcher, ou Maggie Thatcher. Thatcher. Ou Iron Maiden. Ou Dama de Ferro também. Ou de Iron Maiden. Que, aliás, o apelido de Dama de Ferro veio dos russos. Eles que chamavam ela de Dama de Ferro. É? Ah lá. E aí o Que apelido tinha pegou. cortina de ferro. Super intriga da oposição, hein? E aí o apelido pegou. E a mulher era um Cão. Demônio. caminhão. Ela foi Se você parecida tá com... reclamando da Dilma aí, ó. Ela foi parecida com o que o Fernando Henrique foi aqui, que ela privatizou a Inglaterra inteira, cara. Exato. Tudo que você conseguisse Menos a imaginar... BBC. Menos a BBC. Tudo que você conseguisse imaginar que era do governo, ela foi cortando. E a única coisa que ficou foi a BBC. Graças Mas a Deus. adivinha se não deu pepino, né? Aquela coisa, ok. Nós não gostamos dela, mas... Você Ela vai, tava você podendo. vai peitar, véia? Ninguém encara, cara. Troca de interesses, né, cara? Então, imagina, durante só o período do Davidson, você teve só a briga dela contra os mineiros, os caras fizeram greve e aí vão peitar, que nem fizeram com o James Callaghan. Aham. Aliás, pra quem gosta, é o backstage da história do Billy Elliot, aquela greve dos mineiros. Que legal. Então, quem é que ia peitar? E ela peitou os caras e os caras foram obrigados a voltar ao trabalho. Sim. E a BBC, mesma coisa. Foram peitar para aumentar o salário, para aumentar... Não tem grana, não vai sair. Não saiu. Inclusive, se a gente parar pra ver pela qualidade dos episódios na época, é muito engraçado, porque é meio que uma montanha-russa, né? A gente começa com o primeiro doutor, aí chega no segundo dá uma melhorada, terceiro a gente tem o lance que não tem mais cena no espaço por muito tempo, então ele dá fica lá estagnado. Entra no quarto doutor, como o investimento começa a aumentar, né? Vai lá em cima, que tem episódios com qualidades ótimas, grava externa em outro país, cara. Sucesso. Pô, Paris. tem externa em Paris, Paris, cara. cara. Então assim, você vê que, pô... Tudo bem que é do lado da Inglaterra, mas pô... Não, mas sai do pra bolso, casar, né? mas sai do Ô, bolso do contribuinte. total. E aí quando você pega o Quinto Doutor de novo, que tava tendo toda essa crise de grana e mudanças de primeiro-ministro e tal, os episódios eles vão lá pra baixo, cara. Começa a ter episódio de garrafa, que é só dentro de uma casa. Que é um cenário só, né? Sim, com um figurino só. Começa a cai efeito especial na maior, tipo... Os efeitos são bem pobrinhos. Se você pode gravar dentro de um elevador parado com 2 atores, você vai gravar no elevador parado com E 2 vai atores. fazer o melhor que pode com isso. E bora. E, ao mesmo tempo, em 82, a gente também tem uma coisinha interessante de histórico. Tem a Guerra das Malvinas, ou Falklands, como queiram, né? Falkland, né? É. Se perdeu, não tem direito de escolher o nome. Não, Que sacanagem. eu sigo o manual da Folha, né? Trabalho pra eles, então a gente chama de Guerra das Malvinas. Aqui no Brasil, que foi pelo uma briga de nervos entre o governo argentino e a Inglaterra. Os argentinos invadiram a ilha das Ilhas Falklands, que tem 2.000 pessoas no... É uma ilha muito grande, tem 2.000 pessoas. A 400 milhas da costa argentina. Aham. Achando, primeiro, que a Inglaterra não ia dar a mínima para um bando de ilhazinhas do tamanho de um caroço de azeitona do outro lado do mundo. E que os Lá Estados na Unidos- América Latina, né? Lá na América do Sul. E que os Estados Unidos... Quem se importa com eles? E que os Estados Unidos se manteriam neutros numa eventual briga. O que eles não estavam contando? Número 1, que a Margaret Thatcher ia mandar descer 28 mil caras em 2 porta-aviões, uma pancada de navio,
a costa atlântica abaixo e que os Estados Unidos iam fornecer armas pra Inglaterra. 28 mil, cara. Isso devia ser mais gente que tinha na ilha. Dizimou a ilha muito mais. E a Margaret Thatcher pessoalmente comandando a bagunça. Caraca. Ou seja, pegaram as ilhas de volta, o profile da primeira-ministra foi parar nas alturas, ela ganhou a segunda eleição, voto de confiança. Nossa. E o que tudo isso tem a ver com o Dr. Who, vocês estão me perguntando? Adivinha quem que estava segurando a barra de novo? Quem estava distraindo a galera. Dr. Who. Um doutor pacifista, um doutor gente fina no meio da Guerra das Malvinas. Gente, o roteiro não era de propósito. Total, né? Não, e aí você pega, tipo, prova de novo como o Dr. Who é só mais uma ferramenta de mídia, né, cara? Eu tenho a impressão... A melhor delas, mas... Eu tenho a impressão de que o Doutor Pacifista é mais uma crítica também dos autores, etc. É uma teoria minha, não tem respaldo internacional, provavelmente. Sim, isso é um chute. Mas faz sentido. Eu acho que todo doutor reflete a sua época, né? Sim, eu acho que isso, a gente tem isso até hoje, né? Reflete o que o público quer ver, né, cara? O que tá mais em alta. A gente vê isso muito quando chega no Sétimo Doutor, que vira punk total, né, cara? E isso explica também bastante por que o pessoal talvez tenha rejeitado tão fortemente o Colin Baker, que é o sexto. Porque ele também é o oposto de Davison, né? Não igual o Tom Baker. Aliás, Colin Baker e Tom Baker não são parentes. Não são parentes. Mas é que ele é muito irritado. Que é o oposto da calma e tranquilidade do Davison. Já migrando pro Colin, a gente não pode deixar de falar do episódio do Arc of Infinity, né? Que é o episódio do Peter Davison, em que o Colin Baker aparece pela primeira vez em Doctor Who. Ele não faz o doutor, óbvio, ele faz o comandante Maxil, que é o comandante mais alto da guarda de Gallifrey, e ele tá lá tentando matar o doutor e tal. Ele é mais um ator que começou antes, em outro papel em Doctor Who. Só que diferente, por exemplo, a gente tem o Capaldi, que teve toda uma era antes, cara, dele aparecer. A gente tem ele no episódio lá da 4ª temporada, aí depois tem um ano só de especial, aí depois ainda tem mais 3 temporadas do Matt Smith, e aí depois só que ele vai entrar com o doutor. Se não tivesse feito alarde, provavelmente até gente que não ia nem lembrar que ele apareceu em Doctor Who. Não mesmo. O Colin Baker foi coisa de menos de um ano depois, ele já tava entrando no papel principal, cara. E assim, é muito louco porque não tem explicação pra isso, porque não precisa, que a gente sempre fala, tipo, ele regenerou com a mesma cara e ele regenerou com a mesma cara. Tem zilhões de atrizes que... A própria Lala Ward, né? Que também já tinha feito outro papel. Também tem uma coisa, né? O Davison só assinou um contrato de padrão de 3 anos. Sim. Porque depois do set do Tom Baker, a BBC tomou cuidado de ter um contrato fixo. Pra ninguém ficar 7 anos, né? De 3 anos, renovável por mais 3. Sim. Só que não é eleição presidencial, isso aqui não vai renovar porra nenhuma. Só que aconteceu, né? Teve uma coisa no meio do caminho, um episódio chamado Five Doctors, em que o nosso digníssimo Davison encontra com o Patrick Troughton. Sim. Ah, é verdade. E o Patrick Troughton fala pra ele, olha, enquanto você pode, porque senão você vai ficar eternamente sendo o doutor. Meu filho, vem cá, deixa eu conversar com você aqui no cantinho. Deixa eu te explicar a manobra de Troughton. Sai daí, porque senão vai ficar pra sempre, né? Episódio esse. O Davison passou a mesma dica pro David Tennant, né? Que, aliás, hoje é genro dele, né? Porque o Peter Davison tem uma filha chamada Georgia Moffat. Você deve ter visto ela no episódio A Filha do Doutor, onde ela faz a filha do doutor. E ela é filha do doutor, e agora é casada com o doutor e tem filhos com o doutor. Ela é a filha do Peter Davison, que era um doutor. Ela ia pra escola com a filha do Colin Baker, que era um doutor. E ela é casada com o doutor, o David Tennant. E tem filhos com o doutor. Ou seja, o 20º doutor vai ser... um dos filhos do David com a E aí, né, temos no Five Doctors, né, lembrando... Pra quem não escutou o podcast passado, vocês podem escutar. A gente não foi no nosso evento. Não foi. A gente não falou só disso, óbvio, mas comentamos também sobre o episódio que a gente acabou de assistir. É um episódio que tem lá suas tretas dentro, né? Porque apesar de ser 5 doutores... Mil tretas, mano! Apesar de ser 5 doutores, temos 4 em tela só porque o Tom Baker simplesmente decidiu que ele era bom demais pra fazer o episódio, né? Eu não vou fazer com esses caras, eu sou o único doutor. Não, eu vou ofuscar eles, tadinho. Deixa eles fazerem lá o episódio. Ele achou que tava abafando lá e não fez o episódio. Colocaram qualquer desculpa ele não aparecer e foi isso, né? E é isso aí. Esse episódio marcou os 20 anos de Doctor Who, né? 20? Não, 20 anos. 20. Ele é 83. Nada mal pro programa que começou com um tapa-buraco. De novo, isso a gente falou no nosso primeiro podcast das décadas, né?
que Doctor Who ele só tinha, no começo era só pra ter 14 episódios, era isso. Ia ficar esse ano no ar e depois ia dar. Na verdade, 14 era bondade já. Já era muito mais do que eles esperavam. Então aí você vê uma série que começou não tendo elevador pra levar prop, com prop usado de outras coisas, de outras séries, com coisa quebrada, do tamanho de um peido, com o menor estúdio da BBC, né? Que inclusive tinha piada que ele era menor por dentro, né? E era mesmo, porque as salas as paredes eram mega grossas, né? A gente vê no Adventure in Space and Time, né? Que por fora o estúdio... Qual era o nome do estúdio mesmo? Ealing. O estúdio de Ealing era um tamanho e a sala que era pra Doctor Who era ridiculamente menor do que as outras, cara. Sim, então você estúdio D. Sim, a gente vê essa série aí que foi toda feita nas coxas, de qualquer jeito, com alumínio, roupa de mergulho e efeito especial de Chapolin, que nem no Five Doctor, a gente viu o bicho pulando lá, o Guerreiro de Roton. O maravilhoso Guerreiro de Roton. E a gente vê que ela tá fazendo 20 anos, cara. Assim, isso não é nem metade, né? Que a gente já tá com 20, 52 já, cara. 53º, isso não é muita coisa. Tá pensando aqui. E aí temos então esse problema. Ok, Patrick Troughton falou da manobra de Troughton, né? A lei de Troughton pro Peter Davison. 3 anos no papel. Que já tava considerando a mesma ideia, porque ele não queria ficar muito tempo, ele só assinou pra 3 anos. Tendo treta com o Nathan Turner e com os... É o que eu sempre falo. Eu sou um defensor velado do Nathan Turner, porque eu acho que ele não era tão monstro assim. Não, ele não era um monstro, mas a treta que dava era com a direção maior. Ele ainda ficava no meio de campo, né? Ele ainda tentava defender Doctor Who para os chefões da BBC. A verdade é que essa é a época que começa a má vontade da BBC com Doctor Who, porque o que acontece é o seguinte: como Doctor Who era uma série dos anos 60, os fãs originais de Doctor Who já estavam velhos demais, eles não assistiam. Eles já estavam velhos, já tinham filho, não tinha mais tempo de ficar assistindo. Na época do Peter Davison não era mais de sábado, era no meio da semana. Era no meio da semana, segunda ou terça ou segunda e quarta, eu vou pesquisar, mas era dois episódios de meia hora, tipo 5 da tarde outra semana, que era pra pegar o pessoal voltando da escola. Então era meio complicado essa época. Não era prime time nem a pau. Então é aí que meio que começa, entre aspas, a decadência de Doctor Who mesmo. Dos caras pensarem que, olha, não é mais a menina dos olhos, o Tom Baker saiu, já não é mais tudo isso, já virou um programa de nicho. Tanto que é muito engraçado. Já não é mais pra todo mundo. Mas ironicamente, já na época do Davison, que começa, por exemplo, a BBC fazer evento. Sim. Muita convenção, começam as convenções. São duas coisas que é meio dicotômico até, se é para pensar. Com a entrada do Tom Baker, a série ela foi pro mundo, né? Fez sucesso nos Estados Unidos e tal, mas foi só o Tom Baker, né? Lá, tipo, tem muito americano que até a volta da série agora em 2005 conhecia o doutor do Tom Baker e não tinha nem escutado falar nos outros, cara. Os outros. E não digo nem os 4 primeiros, eu digo os 3 próximos, entendeu? Tinha gente que não conhecia Colin e McCoy junto com Peter Davison, sabe? E é por isso que estão lançando o Funko do Tom Baker, né? Sim, porque é pra pegar mercado. O mercado americano. Sim. E aí temos aí essa, entre 1 milhão de aspas, decadências do Doctor Who, né? Com a direção da BBC fazendo de tudo pra tirá-la do ar, com o Nathan Turner brigando pra ela ficar e o Peter Davison já pedindo as contas, porque já tinha acabado o contrato dele. E aí entra o doutor mais colorido e ao mesmo tempo mais sombrio do Doctor Who, né, cara? Colin Baker, outro londrino, o sexto doutor, que entra em 84 pra animar a festa. Ele já também querendo uma coisa um pouco mais sombria, uma roupa mais sombria, queria uma roupa de pirata, mais ou menos como a do Capaldi hoje em dia. Ele ganhou aquele casaco. Não foi culpa dele. Ele falava que ele queria botar tipo uma jaquetona de couro, roupa preta. Ele falava que adorava que, como ele tinha que usar a roupa, ele não precisava ver ela. Então isso era uma coisa que ele gostava muito. Ele gostava muito da roupa dele. Ele não precisava ver. Aquilo é muito engraçado. Eu não sei onde foi, cara, que eu vi numa con que teve lá fora, que um cara fazendo um cosplay dele, e ele foi, tipo, parabenizar o cara pela coragem. Ele falou, nossa, você mandou fazer essa roupa pra você e eu não aguentava mais usar, tipo. Mas é gozado porque é um ator que é super gente fina, né, cara? A gente vê em con, né? Ele é muito ativo até hoje. Os 3 últimos, né? Quer dizer, os 4, né? Porque ainda tem o Paul Magan, mas os 3 últimos da série, né? O Peter Davison, Colin Baker e o Sylvester McCoy, lá fora, ele vive fazendo com, eles são amigos, eles fazem trabalho juntos. Inclusive, né? quem assistiu The Five-ish Doctors Reboot, melhor, cara. E o Colin Baker, em especial, ele é um cara que
eu acho que pra ele deve ser muito ruim, porque ele deu o máximo dele na série. Com um roteiro ruim. Com um roteiro ruim. Ele é o doutor mais injustiçado. E aí você pega gente que nem assistiu o canal dele falando que ele é o doutor fracassado, que ele é o pior doutor, com piores episódios. E não é verdade, né, cara? Você pega qualquer episódio dele, os episódios são ótimos. A atuação dele é maravilhosa. Acho assim, que ele meio que deu sangue pela série. Ele fez o melhor que ele podia. Ele sofreu um hiato de um ano. Ele sofreu 2 hiatos. Porque ele ficou assim, ele entrou em 84 e ele ficou até 87, que o McCoy entra em 87. Só que nesse período não foi série recorrente. Não, tiveram a 2 BBC hiatos. deu uma pausinha na produção de Doctor Who por 1 ano, mais ou menos. O primeiro hiato ano e meio. foi de 1 ano, né? Inclusive, eu acho que Dr. Who só conseguiu voltar porque o Colin Baker, o Colin, ele ficava ativamente pedindo pra voltar. Ele tem inclusive um vídeo muito legal, que ele reuniu um monte de subcelebridades maravilhoso! Inglesas, né? E eles fizeram uma musiquinha, né? We Are the World. Doctor in Distress. Tem que estar na trilha. Sim, vamos botar Com certeza. O link tá aqui pra vocês poderem ver essa pérola. É genial, é uma das minhas favoritas. É a época do We Are the World mesmo, então é aquela coisa, todo mundo, a gente aluga o estúdio, vamos lá. Campanha, vamos lá, traga o Dr. Who de volta. O Colin gostava muito. Parece que ele tinha muito amor por Doctor Who, mas os chefões da BBC não tinham amor nenhum por ele, né? Rola um papo aí, né? Rola a treta de que, na verdade, o Michael Grade, né? Que era o diretor, chefão, cabeça da BBC na época, ele não era o cara que gostava mais do Colin Baker, porque em 81 ele teve lá um caso com a mulher do Colin Baker. Não, mais ou menos. Ele era muito amigo do Ratinho, da ex-esposa do Colin Baker, né? Então, e durante a separação dos dois, ele ficou assim, não, minha amiga, vem aqui, vem morar comigo. Vamos só situar, vamos só botar o pessoal numa linha do tempo. De olho. Nós estamos em 1980 e... Não, em 84. Nós estamos em 1984. Esse acontecido, né, que teve aí entre a mulher do Colin Baker, que era... Qual é o nome dela? Lisa Goddard. Que também era atriz. Que também era atriz. O Colin Baker e o chefão lá, o Michael Grade. Isso aconteceu em 81. O que aconteceu? É um triângulo amoroso. Momento malhação. Momento ratinho, né? O Michael Grade, ele era aquele cara safado que dava ombro amigo. O cara fura-olho, né? Tava ali, ia almoçar domingo na casa deles, aí ficava, não, reclama dele comigo, vem cá, né? Chora no meu ombrinho. Fez a caveira do Colin Baker. Sua cabecinha. Sim, no meu ombro e chora, né? Fez a caveira do Colin Baker pra Goddard, ela mordeu a isca e não, separa desse cara, vem morar aqui comigo, mas como amigo, não dá nada não. Chega aí. E aí, um tempo depois, saiu a público, né, que eles estavam dando uma catacada lá quando estavam morando juntos. Que coisa horrorosa. Não, mas é verdade. Não, você exagera um pouquinho, sabe? Não tô exagerando nada. Eu aumento, mas não invento. O Colin... Caralho, é o momento TV fama do BRCast, né? O Colin se divorciou da Lisa Goddard em 81. Ele entrou em Doctor Who em 84. Sim. Mas, nessa época, já estava bem depois do divórcio, o Michael Grade já era amigo da Lisa e dizem as más línguas que eles estavam sim tendo um caso e o Michael Grade, portanto, não queria o Colin na BBC. O seu chefe é o seu maior inimigo, cara. É o cara que roubou tua mulher 4 anos antes. Inclusive, ele ficou tão queimado que ele não fez nunca mais nada pra BBC. Ele não faz coisa pra BBC, ele não é contratado. Ele faz coisa pra Big Finish. Ele fez o Top Gear e aquele I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Cara, era o... Que nem sei se é da BBC. Não, é da ITV. É da ITV. Que é o No Limite dos famosos, né? É a mistura de No Limite com o caso dos artistas. No Limite dos famosos. Mas o que aconteceu, né? O Michael Grade fez a caveira do Tom Baker na BBC. Total. O Colin Baker. Desculpe, meu desespero. São muitos padeiros. São muitos padeiros para pouco cérebro do sábado à tarde. O Nathan Turner, que foi quem escolheu o Colin Baker, baseado no Comandante Maxine. No Comandante Maxine, queria que ele ficasse. O Colin Baker queria ficar. O público, acredite se quiser, adorava o Colin Baker, apesar dos roteiros... Mais ou menos. Os caras gostavam dele. Mais ou menos. Também com aquela roupa colorida. Não, ele era um doutor até que bastante popular na época. Então, porque ele largou um pouco daquele pacifismo do
Do Peter Davidson, Peter né? Davidson já virou um doutor. Reação de novo, tinha linha. Não, e ele era engraçado, pelo menos com a Mel, o lance do suco de cenoura que você falou no começo. A Mel, depois, quando ela entrou, ela colocou o Doctor pra malhar, porque ele tava meio gordinho, né, depois do Maravilhoso. Yags. E aí ela fazia suco de cenoura pra ele tentar emagrecer e ele não gostava. O que E eu vou aconteceu falar, que... eles eram uma boa dupla. Não, até eu vou falar, Dr. apesar da Melhor Perry, que Capaldi Clark. apesar da Perry não ser, tipo, a companheira favorita aqui da galera, mas ele com a Perry funcionava muito bem. Também. Melhor do que a Perry com o Peter Davidson. Perry era chata, pior companion de Dr. Who. Pois é. Depois do Edric. Então, o que acontece é o seguinte, passou não, helicóptero. Mas, O que tudo bem. acontece é o seguinte, a Perry, ela entrou com Colin? o Peter Davidson, É. e ela era muito garotinha, tipo, ela deu dropout da faculdade pra poder andar era com bem o doutor, novinha, era né? bem novinha. Com o Colin Baker, ela deu uma evoluída, tipo, ela saiu de ser só a garotinha que gritava, continua gritando, né? Mas, por exemplo, Pra no colocar começo... os biquínis Não, e atrair então. os papais. Não, mas... Peitos! Então, peraí, mas esse é o lance. A Nicola Bryant, quando ela entrou, ela era só isso, era pra atrair marmanjo, porque ela parecia de biquíni shortinho, sim, era isso. Boobs. Com as temporadas do Colin Baker, ela ficou muito mais... Tipo, ela parou de ser só uma garota que mostrava o corpo, ela começou a fazer episódio com roupa normal, tendo umas falas mais inteligentes, então assim, ela deu uma evoluída em comparação com os tempos do Peter Davidson, sim. O Dureza Era era o chata. Doctor. Eu acho que ela consegue ser mais irritante do que a Clara. Olha aí. Não, Não vou a falar Mel, de Clara. que polêmica. Não vou falar de Clara. Chega de Clara. A Mel eu era gosto. bonitinha, ela era toda fitness. Eu gosto da Mel. A gente vai chegar na Mel, que ela já era 80. famosa, né, cara, antes. Sim. Mas então, só pra fechar. Então, nós temos aí o Colin Baker sofrendo a máxima das injustiças, porque o chefe do chefe dele era o cara que tava catando as mulheres dele, isso é uma verdade, né? E que queria fazer a Que caveira queria dele. fazer a caveira dele pra Inglaterra, e aí bota hiato, ele pegou muita greve, né? Então você vê, por exemplo, ele teve época que ficou um ano, ele fez o Doctor in Distress, ele foi gravar aquele programa, não é o... Caramba. Blue Peter? Não é o Blue Peter, não, aquele outro pra criança. Não sei. Eu esqueci o nome. Ele foi gravar um programa com criança que ele foi fazer outros fez trabalhos, vestido né? de doutor. Ele fazia peças de teatro também, Sim, como ele, doutor. sim, que na época do bonitinho. primeiro hiato, que foi essa de um ano, ele começou a fazer uma série de apresentações tipo off-Broadway, lá inglesas, com o John Pertwee, eles revezavam. Era a mesma história, mas com uma semana, o outro outra. Chamava Doctor Who Ultimate Adventure, cara. E era muito legal. Tipo, eles adaptaram pra áudio depois, porque o arco é maneiro, a história é legal pra caramba. Então ele fez peça de teatro, ele foi gravar a musiquinha lá do We Are The World, do Doctor in Distress, ele fez o programa com as criancinhas, ele, na época, foi quando começou os trabalhos, esse aí já é o pessoal já... Qual é o nome daquele negócio lá, quando os fãs se apropriam fazendo coisa? O quê? Não, que é trabalho de fã que vai virando mais sério? Você sempre fala de desapropriação, não? Apropriação, produção midiática. O que acontece? Os fãs nessa época, com os hiatos, começaram a... Não, a gente precisa ter Doctor Who. Então, por exemplo, tem um cara aí, que hoje em dia é conhecido porque faz voz de Dalek, né? Que é o Nick Briggs. Ele na época começou, não a BBC, mas começou a BBV, que era um estúdio com a galera, os amigos dele, juntavam com os atores. É o seguinte, você não tá fazendo Doctor Who, tá afim de trabalhar com a gente? A gente vai fazer um negócio aqui sobre um viajante do tempo e sua companheira que passam por aventuras, cara. Vocês estão afim? Ah, não, beleza. E aí a gente tem o Colin Baker fazendo outro personagem que era o Doutor, cara. Só com outro nome, né, cara? O Big Finish começou assim. O Big Finish, tanto que o nome Big Finish é por causa disso, né? A Small Start with a Big Finish, né? Em BBV também, toda essa história. Começou com a BBV. Então, assim, o Colin, ele passou por todas essas porra. Ele passou por 2 hiatos, ele passou por um cara que tava querendo foder com ele, né? E com a mulher dele. Não, tava fudendo com a mulher dele. Mas e aí, no fundo, ele tinha um carinho super grande por Doctor Who. E isso reflete nas telas. A gente vê que ele atua com o coração dele. Eu acho, inclusive, meio injusto falar que ele não é um bom doutor. Vale super a pena dar uma chance pro Colin Baker, porque todo mundo ele que se assiste dedicou. de verdade
realmente vê que ele tem um carinho Assim, especial. tanto- Ele se dedicou. Imagina você se dedicar com um casaco daqueles, gente. Eu Difícil se concentrar. Não, gente. Vamos dar o crédito. E na própria Big Finish, ele é um dos que tem mais áudio, cara. Ele vai ganhar agora uma anthology toda de áudio dele. E cara. segundo ele ainda é o doutor, né? Porque ele nunca regenerou de verdade. Ele Sim, nunca fez cena de sim. regeneração. Ele- Contra... Antes de falar da regeneração, vamos falar do melhor arco. Sim, calma, a gente Do vai Colin chegar Baker. lá. O Colin Baker também ele é responsável pelo o melhor arco da série, o melhor episódio da série pra mim, que é o Trial of a Time Lord, né? Volta, Valeyard! Sim, que, cara, é muito bom porque ali você vê como cada doutor é diferente entre si, né? Porque enquanto o doutor do Pertwee, por exemplo, é um doutor de ação, de ir lá e resolvendo a porrada, o Colin Baker, ele era um ator de discurso, né, cara? O lance dele era joga num tribunal Me e deixa ele falar. falar que ele se vira. Tanto Até que... porque com aquela pancinha não dava pra fazer muita cena. Pois é. E Falou a aí, magrela. Que né? vacilo! e aí você vê que até em Mas, quadrinho... gente, você tem que imaginar, o Tom Baker também não era muito de levantar coisa, cara. Não, é que o Tom Baker ele é muito alto, né, cara? O Ué. Colin Baker é muito alto, então... Também tem essa, né? E Alto com pancinha. uma coisa legal nesse arco da história também é que foi a introdução da Mel, né? E ela foi. E, tipo, esqueçam River Song, a Melanie foi a primeira companion a encontrar o Doctor na ordem inversa. Porque Exato. quando ela chegou ali na história, ela chegou, olha, eu já te conheço, já viajei contigo, E então ele tô que aqui não pra conhecia. E testemunhar. ele não conhecia. É, então Sim. muito bacana. Sim. Que então- foi dentro do Trial of a Time Lord. Sim, que o Trial of Time Lord é um arco de, acho, 16 episódios? 20? 4442. Então são 14. 14. É uma temporada inteira, É né? uma temporada. uma temporada inteira Dividido sendo... em 4 arcos. Então, é um arco gigante dividido em 4 sub-arcos. Mini, É de 4 episódios de 20 minutos cada um. Também tem essas, os episódios diminuíram de tamanho. Não, o Colin Baker ele teve os maiores episódios também. Ele teve a primeira leva de episódio de 40 minutos. Né, Também. na segunda temporada dele, depois ele foi ter o Trial of Time Lord e voltou com os 20 minutos porque o nego viu que não deu certo. Né? 40 minutos sem intervalo, hoje em dia se aguenta, mas na época... Na Hoje, na verdade, é maior, né? É 50 minutos, mais ou menos. 45. Cada episódio. Não, então, e aí nós temos esse arco fantástico, né, que introduz uma porrada de elementos na série, né? Tem a volta do mestre. Tem a volta do mestre, que na verdade não é volta, né? Tem a Nossa Senhora de Gallifrey. Ele tinha ficado um tempinho sem aparecer e voltou, né? Tinha a Nossa Senhora de Gallifrey, tinha o Valeyard, que é mencionado até hoje na série, a gente vê, tem o discurso do Dr. Simeon em Name of the Doctor, que ele menciona o Valeyard. Que foi, aliás, traduzido na dublagem como Jardim do Vale. Isso aí foi um episódio muito ruim, cara. Isso aí... Não vamos lembrar. Sim! A Letícia viu junto, os 3 pularam. What? Não! Então, tem esse Todo mundo acontecido. acredita que o 12 é o Valeyard, na verdade. Na verdade, eu perguntei pro Peter Capaldi em pessoa. Sim. E ele, Pergunta. ele levantou aquela sobrancelha. O Mofado deu uma risadinha. A Jenna não entendeu nada. E tá por isso mesmo. Vamos ver. Aquela levantada de sobrancelha já devia ter matado uns 15. Nossa, agora eu morri. Não, e aí temos, né, a entrada da Mel, né, que foi uma companhia completamente ao contrário de todas as outras, porque a gente tem a primeira saída também abrupta de Companion, assim, sem final definido, né, que a Perry, ela ia realmente morrer no arco, ela ia ser tipo o sacrifício final lá e acabar morrendo, só que o pessoal tinha tanto carinho pela personagem e pela atriz, que chegaram, não, vamos dar um final legal pra ela, e aí inventam no final do episódio, lá tá no canon, tá no plot, que na verdade o que a gente tinha assistido eram alterações do que tinha acontecido de verdade, né? Era a prova forjada. Então ela tava viva, bem, e tinha virado rainha do planeta com o rei Hyrcanus. Então, tipo, porra, ela é a companion que tem o melhor final, cara. Ela vira rainha de um planeta, mano. Diferente das companhias da Moderna, só se ferram no final. Pois é, e aí a gente tem a entrada da Mels, né? Que é qual é o nome da atriz mesmo? Melanie. é a Bonnie Langford. Bonnie Langford. Conta um pouco da Bonnie Langford. A Bonnie Langford era... Bom, a Ana também me ajude aqui. Ela era cantora, né? Ela era famosa. Ela era meio... a Billie Piper. A Billie Piper, né? Ela era Britney Spears dos anos 80. Não chegava a ser Então, Britney. ela era Madonna. Não, mas ela era cantora e ela tinha uma certa fama. O que Ela acontece... é como a Billie Piper, gente. Não, É. eu vou além, ela não era nem como a Billie Piper, nem como a Madonna, nem como ninguém. Qual é o nome da menina que canta Maniac. Physical? Não. Ah, não Olivia sei. Newton-John? Ela era meio Olivia Newton-John, porque ela mais ou menos. ela era meio virada em Só negócio de menos malhar. famosa. Eu acho que menos famosa. Mais ela- ó, local. Vamos local. vamos desenhar ela pra vocês verem como ela é parecida. Ela era cantora,
ela tinha todo esse lance de fitness, de malhação, de polaina, porra. De Ombreiras. Grandes E, Cabelão. sim, e a Mel, ela foi um negócio legal porque ela voltou com a Companion inteligente, né, cara? Porque ela trabalhava com computadores, né, cara? E isso nos anos explicava 80, tudo naquela época. Sim, isso nos anos 80 tem aí, por exemplo, Mulher Nota 1000, aquele filme incrível de Sessão da Tarde, que você conseguia criar uma mulher com um papel, uns dados de computador e um trovão, né, cara? Então mexer com o computador nos anos 80 era quase mágica, cara. Mas é uma pena que ao longo das histórias da Mel, isso meio que foi esquecido, sabe? Sim. Foi meio que deixado de lado. Então, ao invés dela conseguir realmente usar a inteligência pra contribuir com a história, no final das contas eles colocavam ela sempre como uma mocinha em perigo, torcendo o pé, gritando. E por isso tem muita gente que não gosta dela porque diz, ai meu Deus, mas ela só grita, mas ela foi meio que injustiçada pelos próprios roteiros. Tinha tudo pra ser uma companion genial, tinha um potencial enorme que não foi tão explorado. E esse foi até um dos motivos da Bonnie ter saído depois, quando entrou o 7º Doutor, né? E agora ela voltou a fazer alguns áudios da Big Finish e ela disse que ela tá bem feliz porque agora eles finalmente estão dando roteiros onde ela consegue explorar isso. Então ainda era aquela época meio complicada, o que acontece... né? Que as companions ainda não tinham o poder que tem hoje, né? A Bonnie, né, a Mel, que era a companion dela, ela durou com o 6º mesmo só um arco, né, que é o último arco do Trial of a Time Lord, e ela fica mais com o 7º Doutor. Já entrando aí nesse maravilhoso, nessa época incrível do Sylvester McCoy, a gente vê que tem a treta da regeneração, né, porque demitem o Colin Baker num dia e começam a gravar no mesmo dia. E ele, por ter sido demitido, falou, não vou gravar a regeneração. Então qual é o jeitinho quase que brasileiro da BBC? Pega o McCoy, veste ele com a roupa, bota uma peruca de miojo nele aí. Bota um talco na cara dele. Filma ele meio de lado, assim, dá uma embaçada com os efeitos de computação que a gente tem e ninguém vai notar. Faz de conta que ele bateu a cabeça no console da tarde. Não, e a gente tem o motivo de regeneração mais ridículo, tipo, porque não foi radiação, não foi uma aranha gigante, não foi queda de um prédio, não foi salvar uma companion do fogo, cara, não foi nada disso. Não. Foi, tropeçou, bateu a cabeça, morreu. Tipo, ele já sobreviveu a tantas outras coisas mais perigosas e ele morreu com isso. Não, e isso foi um buraco tão grande Não um buraco, né? Porque tinha explicação, né? Que ele tinha batido na cabeça e morreu. Mas ficou tão a caralho que até hoje é tentado remendar isso. A gente teve um livro que explicava que antes dele bater a cabeça, a Honey tava perseguindo ele, e aí por conta disso ele já tava fraco e regenerou. E agora a Big Finish vai soltar essa anthology dele, assim como estão fazendo com o 8º Doutor com Dark Eyes, né, que são vários áudios dentro de uma série grandona de áudio. Vão fazer isso com o 6º Doutor também, explicando que chama The Last Adventure. Sim, que tem a Honey também, não a Kate O'Mara, que ela já faleceu infelizmente, mas tem essa a Siobhan, sei lá, que como é é a que atriz que pronuncia. tá Siobhan, sei lá. E nos bastidores, né, a gente sabe que teve esse lance todo, né, que ele teve que ser substituído, isso aquilo outro. Bem, então, aí temos, né, graças a essa regeneração mais ou menos, a entrada do 7º Doutor, que o primeiro arco dele, como o pessoal que já conseguiu assistir, é muito... Parece que é o 6º Doutor ainda. O roteiro é muito igual, né? Inclusive essa coisa do 6º pro 7º, na verdade o que aconteceu foi o seguinte... John Nathan Turner sempre batalhando por Doctor Who, querendo manter Doctor Who na tela, os caras não querendo de jeito nenhum. Quando o Michael Grade mandou o Colin Baker embora, era pra série ser cancelada já. E ele tava assim, cancela. O Nathan Turner, não vou cancelar. Aí ele falou, tá bom, eu não vou cancelar, mas você tem que tirar o Colin. Aí ele falou, beleza, eu vou tirar o Colin Baker, mas eu vou colocar outro cara no papel, beleza? Ele falou, beleza. Mas assim, a verdade é a seguinte, era pra ter acabado no Colin. O McCoy nem era pra ter entrado. Sim. Foi o John Nathan Turner falando, tá bom, eu troco de ator, beleza, mas não cancela, tá bom? Ele falou, tá bom, mas muito de má vontade. Só que aconteceu duas coisas engraçadas. Uma, eles conseguiram manter o 7º. E quem perdeu o emprego foi o Michael Grade. Em 87 ele deixou de ser o controller da BBC. Sim. Um problema a menos. Muito conturbada essa época nos bastidores. Era uma época muito difícil no cenário internacional, uma época muito difícil dentro da própria BBC, e pra melhorar ainda tinha a dificuldade da vida pessoal das duas pessoas. Tava tudo muito lindo. Tudo colaborava pra dar errado, né? E mesmo assim deu certo. Apesar disso, a época do McCoy teve bons arcos, teve boas histórias, foi bem bacana. O lance do Porque o primeiro, Michael Grade foi embora, e segundo,
deu pra dar uma aliviada no clima com um ator que era completamente... tiveram que tirar os dois, tanto o Colin como o Michael Grade, pra dar certo. Sim, o lance é que só antes da gente entrar de vez no Sylvester, a gente tem que lembrar que lá no último arco do Colin, a gente teve também a introdução da Bonnie, né, com a Mel, e a gente teve a introdução do Sabalon Glitz, que era o pirata espacial, que começa como um anti-herói, ela tenta atrapalhar, mas acaba ajudando. E ele vai ser de extrema importância num arco do Sétimo Doutor, que é da entrada da Ace. Sim, que acontece? Que é a última companhia aí da série clássica. Em tela. Que a gente tem o Sylvester entrando, né? Ele tem o primeiro arco dele com a Honey e com a Mel, né? E a Honey. Né? Que a Kate O'Mara. E aí você tem, tipo, alguns episódios com a Mel ainda, e quando chega em Dragonfire, que é o arco que introduz a Sophie Aldred, né, que é a Ace. Linda, maravilhosa, perfeita, diva absoluta. Sim, a gente tem uma coisa que a gente já não tinha há muito tempo, que era essa passagem da chave da tarde entre as Companions, né? Porque a Mel e a Ace, elas interagem no episódio inteiro. Sim, elas são amigas, é muito legal. Sim. É uma delícia esse arco. E aí a Mel é outra Companion que sai mega por cima, cara. Ela sai viva, ela sai bem e ela vira uma pirata espacial, cara. E é muito legal que assim, quando ela sai, ela diz pro doutor, doutor, eu vou ir, mas um dia eu te escrevo. Mas como é que você vai me encontrar? Eu coloco uma mensagem numa garrafa. Vai te encontrar em algum dia. É muito lindo, É muito bom porque a gente tem o Sabalon, né, o Glitz, que ele lá no episódio com o Sexto Doutor, ele teve que sacrificar a nave dele pra salvar, que o nome da nave era Nosferatu, cara. Isso é muito foda. E aí você pega, né, tem o Dragonfire, que, só pra dar uma situada na galera, o episódio se passava meio que numa estação espacial, e aí se trabalhava nela. E aí no final, tipo, o Glitz, ele tá sem nave, ele tá tipo lá, sei lá, bebendo no bar. E ele, quer saber, eu vou roubar essa porra dessa nave aqui, eu vou fazer a Nosferatu 2. Ô Ruivinha, tá afim de ir comigo? Ela, beleza, vamos aí, cara. Mas é legal também. É legal também ressaltar que, antes da gente passar pra Ace, que foi na época da Mel que a gente descobriu que a TARDIS tem uma piscina dentro. Sim. Que foi um episódio com Sontarans, que tem a Mel lá nadando. É muito legal, muito divertido. E a piscina ficava na biblioteca. Mostra que a TARDIS ela dá um rearrange. E aí caímos na época, perucas ou não perucas, a parte de um sujeito que se chama Percy James Patrick Kent Smith. Ainda bem que ele escolheu o nome artístico de Sylvester McCoy, porque francamente, imaginou, Quem é esse cara? Percy Kent Smith é o doutor. O nome, né, Sylvester McCoy, era um nome de uma peça que ele fazia um trabalho que era o Sylvester McCoy. E aí, ele ficou tão famoso por esse trabalho que ele começou porque ele tinha um nome gigante, ridículo, ele começou a se chamar de Sylvester McCoy no começo, depois de Sylvester McCoy, né, pra ficar mais sonoro. Então, assim, era um personagem dele na real, né? Ele é um personagem. Sim, e aí você vê que ele, cara, se tem algum ator que levou a vida pra dentro da série, assim, o jeito pra dentro da série é o McCoy. A gente teve a oportunidade de conhecer ele ano passado, né, quando ele veio na Brasil Comic Con, e o cara é o doutor. Tipo, ele é fofo! Vamos lá, o doutor usa chapéu? Ele usa chapéu. O doutor usa bengala, né, o guarda-chuva? Ele usa. O doutor usa echarpe? Ele usa. Cara, ele é o doutor, e o jeito de falar, ele toca colher, ele faz tudo. Tem até o negócio das colheres em episódios, que ele vai lá e toca. Ele era um artista mambembe que fazia o Sylvester. Ele era meio de circo, né? Ele era de circo. A história é assim. Ele é o primeiro doutor escocês, o primeiro doutor que não é inglês. Não é inglês. Né? Isso já era foda, né? Já era qualquer coisa, já era uma coisa nova. De um sotaque tremendo. Carregadíssimo. E aí você calcula, primeiro, ele é o segundo doutor que tentou ser padre antes de ser ator. É verdade. Sendo o primeiro Ailton Baker. Você vê que não presta, né? O cara vai tentar ser padre, bate com a cabeça. Cara, quando você não é pra ser, você não é, cara. E aí ele fugiu pra entrar no que seria, aspas, um show itinerante. Cara, ele fugiu com o circo, cara. Isso, caralho, cara, isso é muito foda. Não era um circo, eu falo mas assim é porque eu tenho família no circo, né, cara? E o fato de você fugir com o circo, cara, é muito escroto. Ele ia fazer parte de um show itinerante cômico, onde ele era o Sylvester McCoy, em que ele fazia, entre outras coisas, ele enfiava um garfo no nariz, ele pregava coisas... no nariz. Ele pregava coisas no nariz, porque
bichos que entravam na calça dele pra trazer o susto. Então ele era... Não, e ele é um cara que, ele, até na vida real, né, e fazendo Doctor Who, ele é muito corporal, né, cara? Tipo, se ele tem que andar do ponto A ao ponto B, ele vai andar, fazer cambalhota, rodar no chão, ele vai fazer a palhaçada lá dele e dá muito certo, né? Combina muito com ele. Uma coisa muito legal que tem dele é o lance do figurino, né? Que quando ele foi fazer a audition lá pro papel, ele tava usando, como ele usa até hoje, o chapéuzinho lá dele de meio... É uma palha, né? Parece é uma palhinha juntinha, né? Parece um chapéu de malandro, né? Até. Ele foi lá, o cara, porra, gostei do teu chapéu, cara, vou integrar ele no personagem. Ele, beleza, se quer trazer o chapéu, tem que trazer o ator junto. Aí ele, beleza, então você tá contratado. E isso foi muito legal, porque a gente já sabia disso, na verdade, mas a gente ouviu isso lá quando ele tava na Comic Con, cara. E isso foi um episódio à parte pra nossas vidas, né, cara? Foi mais um daqueles momentos especiais do Dr. Brasil. Aqui de nós 3 estávamos lá, né? Fomos eu, Thaís e Letícia, nós tivemos a oportunidade de conhecer o cara. Conversar bater foto com o cara. Eu tava fazendo cosplay dele, então, nossa. Tem um podcast todo dedicado a isso, então a gente não vai se estender se muito. Alongar. Mas aqui tá o link pra vocês poderem Tem o escutar. vídeo também da entrevista que a gente fez com ele. Sim. Cara, o cara ele é incrível. Ele também é outro que dá o sangue pro Doctor Who. E que apesar de não ser tão injustiçado. Então eu vou falar aqui. É o sotaque escocês. Não é tão injustiçado. Eu sabia ficava na Escócia agora. Vai saber. Se você tem uma tarde, é do lado. É verdade. Praticamente Então, né, ele não foi tão injustiçado quanto o Colin Baker, mas ele teve sua parcela de zoadas na série. Ele também pegou um hiatinho, né, no longo das temporadas dele. E ele que sofreu o maldito cancelamento, né, cara? A porrada veio com ele. E não só isso, como foi um cancelamento do nada. Sim. Não foi anunciado, ninguém sabia. A gente fala que é cancelamento, mas a série oficialmente não foi cancelada. Ela entrou no hiato. É o maior hiato da história. Inclusive falamos disso no nosso vídeo. Vou falar de novo, vocês podem assistir aqui. Exato. Foi Ninguém tinha bola de falar, olha, foi cancelado. Ninguém bateu o martelo. Sim. Né? O John Le Cantane continuou na folha de pagamento por mais um ano sem produção de série. Pois é. Tá achando que dinheiro contribuinte é nascer árvore, porra? Não, é uma coisa que é engraçada, é que assim como as Coreias do Norte e do Sul ainda estão em guerra, não foi... Cuidado pra falar do Coreia do Norte, senão vão derrubar nosso podcast. Não vou derrubar. mas é aquela coisa, nunca foi assinado nem rendição, nem tratado de paz, eles continuam em guerra. Ficou aí, né? O Dr. Who nunca foi cancelado, ele foi quando acabou a temporada de 89... Falaram, ok, em 1990 vamos ter um novo doutor. Foram empurrando com a barriga. E foi em 90, 91, 94, 96 e... 2005. E até que eventualmente eles venderam os direitos pra Fox, que a gente... Cederam. Foi uma venda completa. Cederam. Né? Venda casada, né? E aí depois que retomaram esses direitos, a série voltou em 2005. Foram 16 anos de hiato. Sim. Mas não é aquela coisa. Não foi cancelada. Né? Mas teve todo o dramalhão, né? Porque o que aconteceu? Estamos ok, 86, 87... Não, ele entra em 87 até 89. Sim. Primeiro que a tecnologia, de novo, tá mudando. Eles não fazem mais nada em fita, em filme. Agora tudo... Videotape. Tudo videotape, etc. As externas não tem qualidade diferente das cenas internas, né? Que a gente via muito isso. A gente via muito isso, por exemplo, no Five Doctors é notório. As cenas são dentro de estúdio, por exemplo, dentro da TARDIS ou dentro do templo de Hasselman ou whatever onde for, a imagem é lisinha, é bonitinho. Passou pra externa, fica uma granulação da porra, né, cara? Porque vira fita de, sei lá, daqueles de R$9 que você compra, né? Credo. Então você tinha tudo contra ele. A pessoa da BBC não queria, né? O Nathan Turner já estava desgastado. Apesar dos roteiros estarem melhorando, os roteiros Sylvester são bons, comparando com o Colin Baker. E de ter um ator que era, novamente, o cara era o doutor encarnado, né? Sim, ele não desligava nunca. Não desligava nunca, mas com bem menos problemas mentais do que o primeiro padeiro. Problemas alcoólicos. Oh, meu Deus. E aí você tinha também um probleminha assim, pequenininho, quase nenhum, né? No horário que a BBC enfiou o Doutor Who vai ser exibido, ele batia de frente com a concorrência, a novela, né? Da ITV, Coronation Street. Embora Coronation Street tenha começado praticamente ao mesmo tempo que o Doutor Who, nos anos 80, eles estavam, nesse final dos anos 80, eles estavam com uma série de histórias muito legal. Então o público não estava assistindo o
Dr. Who. O público Mas tava assim, você vai ver a novela das 8 ou você vai ver Dr. Who, tipo, na cultura, sabe? É que é o que Era acontece mais, hoje. era mais ou menos isso. Olha aí, Olha lá, 30 anos a depois história a gente se vê repete. Se você só tem uma televisão e não tem como assistir... Isso... A gente tem que lembrar que isso era uma época completamente diferente, criança. Não tinha internet, Você não podia baixar, Não você tinha vídeo. TV... Não, a a maioria das TVs das casas só tinha Não, uma a TV, televisão. ela era um ativo, cara. Ela era um negócio ali, um móvel. Você tem uma na casa. Investimento. Você precisa de 2 fogões na casa? Dependendo da sua casa, talvez. Mas na maioria das vezes, não, você tem um Não, só. né? Então pra que você vai ter 2, 3 TVs, uma TV em cada quarto? Isso é Essa luxo. parte tá brincando. Num país que tá numa recessão econômica do caralho, cara. Tem outra coisa que dizem que também pode ter alterado isso, é o lance que é o seguinte, lá nos anos 60, quando o Dr. Who foi criado, ele foi feito para ser um programa para ser visto em família. Sério, Bota educativo. todo mundo sentado na sala, o filho assiste com o pai, com a mãe, com a avó, com o cachorro, tudo direitinho. Nos anos 80 já não tinha mais isso, começou a segmentar, começou a virar nicho. Sim. Então, tinha programa para criança, tinha programa para adulto, tinha a novela, tinha o jornal. Dr. Who já não era mais para todo mundo. E o público de Dr. Who, de novo, como eu já tinha falado, já era gente, mas era que já não tava mais assistindo. Então eles começaram a perder público mesmo. Ficou dividido. O público mais velho, É. que já tinha visto esse 63, e as crianças, que na época, a gente detesta dizer, mas a criança não tinha muito influência de quem é que vai mandar na televisão no horário. Se a Não. mamãe não queria ver a novela, E sem E contar- a novela. Não é que nem as crianças de hoje em dia. Total. O Newton tá perdido. Quando tinha respeito, né? Tinha respeito pelos adultos. Tem um dia filho da tapa na cara da mãe, não dá não. Mas Que enfim. horror. Não, eu tô brincando. Temos uma Mata mãe aqui presente, professor. isso pelo não amor é, de isso não é Deus, verdade. coitadinho do adipose, gente. É verdade. Não, então, mas o que acontece é que tem outro fator que ajudou muito a série a ser cancelada brutalmente em 89, foi a Liga dos Bons Costumes das velhinhas que achavam que a série era violenta demais. Das senhoras Que americanas. elas nunca descansaram, né? De tentar Qual era- roubar da Até terra, hoje. mas Qual elas era o- finalmente conseguiram encontrar a oportunidade perfeita. Total. Qual era o nome do demônio lá do Satanás? Mary Whitehouse. A Mary Whitehouse que não Demônio. descansou, né? A gente tinha até quando o Collins... Ela começou enchendo o saco Do Tom Baker. E aí, quando o Colin saiu, as discussões de como a série tá violenta tava mais inflada ainda, porque o Colin foi um cara que tentou estrangular a Companion no começo, logo de cara, assim que ele regenerou. Então, porra, quer mais violência que isso? E aí você pega com a entrada do Sylvester, né? Que tinha uma companhia que matava a Dalek com... Você tem... cacetadas. Coisa linda. Você tem uns níveis de violência, cara, que é uma violência de TV, mas é muito gostoso de ver, cara. Tipo, que outro companheiro você vê que caiu no pau, cara, com o Dalek, sabe? Tipo, Esse é perfeito. ou roubar uma motocicleta e sair no meio de Londres. Ou fazer bombas com cano com tubo de desodorante. Esse era uma punk rocker. A Ace, ela é o retrato Ela é uma de punk. todo o movimento que tinha naquela época, que era o movimento anarcopunk lá dos anos 80. Não, e assim, ela era o exemplo dos maus costumes mesmo. Não, assim. e ela mostrava... Vestia, Sabe que era uma coisa muito vestia legal? com roupa preta, Não, e ela- roubava moto, Ela estourava tinha as um monte de coisas. bótulos no ela era casaco que louca. tinha, inclusive, assim, de um lado tinha um negócio da Da NASA e do União outro Soviética. da União Soviética. Tipo, oi? Não, Guerra Fria, Ela alguém. era a personificação da Guerra Fria. Não, e Total. ela era muito, tipo, ela mostrava como o mundo tava já tava... Não, qual é a palavra? Caralho, fugiu. Polivalente? Não, ai, caramba. Cosmopolita? Não. Não. Capitalismo, Não, peraí, eu vou- globalização. peraí. Politizado, talvez? Não. Não, tá bom, Ai, peraí. Mande uma carta, Não. manda carta pra redação. Não, então a roupa da Ace, ela já era essa prova, como o mundo tava uma mistura de tudo, né, cara, que você via. A globalização, nos primeiros reflexos. Exato. Como a Letícia falou, tipo, na jaqueta você tinha, na mesma manga que tinha o ursinho Puff, o negócio, o foguete da NASA e a... Não tinha ursinho Puff não, Tinha cara. sim, Tinha? tinha sim. Harley Davidson. Tem. Tinha. No mesmo braço que tinha o negócio da Harley, o ursinho Puff e a NASA, tinha o negócio da União Soviética, um Smile, um bottom... Inclusive, tem um bottom de Watchmen no casaco dela. Não é um Smile normal, é o Smile de Watchmen. Ela verdade. tinha brincos Brinco do do Batman. Batman. Não, ela era, cara... Cultura pop. Ela era a mistura de tudo, cara. E, Maravilhosa. porra, Melhor ela- companion. Sim, Talvez a primeira companhia moderna, a gente pode dizer assim. Porque Não, a Mela Perry, se vê se elas ainda eram a damsel in distress. Distress. Tá
Cara, eu adoro imitar a Mel porque ela é fácil, né? É só meter duas oitavas pra cima, mas... Inclusive, quando você para pra pensar, a Perry e a Mel são próximas da Susan. E a Ace já é próxima da Rose. Se você parar pra pensar... né, E isso que elas se conheceram, cara. A Ace seria uma... Imagina a Ace, mais velha, super a tia animada da Rose. Não, a Ace ela tinha que Tinha quarentona do rock. A Ace tinha que voltar com o Capaldi sendo tipo a velha punk, sabe? Eu ia amar, cara. Por Incrível. favor. Sophie Aldred, inclusive, tem Twitter, sigam ela. Ela é Maravilhosa. genial no Você Twitter. imagina chegar a Ace pra Também participa Você de que é muita companion? convenção. Dá licença, é assim, ó. Viu como funciona? Gente, Clara, sai daí, deixa eu te mostrar como é que se faz. Clara, você mata Daleks com bastões de De beisebol? beisebol Se for energizado. pensar, a Clara, ela é meio que uma Mel. Porque ela também tem aquele negócio dos computadores que foi computador. completamente esquecido. Sim. Como e, sempre. gente, nossa. Não, ela tem verdade. esse lance Essas coisas são meio do roteiro não ter sustentado, né? É exatamente como a Mel, né? Que a Mel começa como uma gênia dos computadores e tal, e termina só mais uma donzela. E a Clara foi uma coisa, ela começou mexendo no computador, depois virou professora. Aí é uma história muito... Ela não é tão inteligente quanto ela deveria ser, né? Quanto a história Isso acabou que criou, ficou meio que ela esquecido, deveria Não ser. se usa a inteligência dela na história, né? Mas Exatamente. a Ace, ao contrário, ela teve roteiros maravilhosos. Muito Ela bons. era viciada em química, eles exploraram o negócio dela, fazer os explosivos do nitro. Tipo, o doutor chegava pra ela: escuta, você não tem esses explosivos aí. Não, imagina, eu não trouxe, você pediu pra mim não trazer. Essa cena é ótima. porque, assim, se a gente precisasse de um, assim... Não, é ia muito bom. calhar, né? Porque você pega... muito legal essa cena. O McCoy, né? O sétimo doutor, ele é tido como o mestre do xadrez, né? O cara que ele mesmo suja as mãos, ele vai engenhando todo mundo Manda pra conter, fazer o que ele quer. E essa cena é impagável, que ele chega... Sabe aqueles nitronovos que eu falei pra você não trazer? Não, que você não você trouxe. não tem. Aí ela, sei. Aí ele, então não vai lá e explode aquele cara. E ela, Não usa ali. É maravilhoso. Inclusive, o Sylvester McCoy e a Ace, eles estrelam um dos meus arcos favoritos de toda a série clássica, que é Remembrance of the Daleks, O melhor. que é genial. É o retorno para Doctor's Lane. E é a primeira vez que os Daleks conseguem subir escadas. não, sim. E tanto que isso é o cliffhanger do episódio, né? É genial. Não, e é muito legal que a briga... Chegando na escada, eles não vão subir. Aí eles flutua. começam a flutuar. Não, então, é o episódio de briga de facção de Dalek, né, cara? São os Daleks brancos e os Daleks negros. Peraí, E aí- é branco branco e- e dourado ou azul e preto? Ah, não, de novo. Então, e o engraçado é que os Daleks aparecem nesse episódio são brancos, dourados e azuis e pretos. E o legal também é que o pano de fundo dessa história é em Doctor's Lane, que é a escola onde a Susan estudava. E a história Na toda mesma época, né? ela se Em acontece no 63. mesmo dia. Enquanto o doutor estava sequestrando o Ian e a Bárbara, aquilo ali estava acontecendo com o Sétimo e a Ace. Não, e mais Inclusive, ainda. a Ace, no início do episódio, ela pega um livro na escola que é exatamente o mesmo livro que a Susan tava lendo no dia anterior. E sabe? aparece uma televisão na casa de não sei quem. Estreia hoje, Doctor Who. E começa a abertura da série não clássica. fala Who, não fala Who, E agora vai começar Doctor, aí corta a TV. cortam. A cena corta, é muito É bom. genial. É uma Quebra de homenagem. quarta parede, É uma homenagem. Sim, e aí você vê, né, cara, como os roteiros eram ricos a esse ponto, de poder ter metalinguagem, de poder ter o Referência episódio dentro da acontecendo um série. dia depois do primeiro episódio, né? O que E, vale cara, bastante a pena, né? Porque, pô, sim, mas, começar a explorar a própria história, sim, né? mas infelizmente a gente tem esses histórias incríveis, roteiros ótimos, e são cancelados em 89. Acabou os 3 anos do contrato, não renovaram. Então, e os tão primeiros. abrupto, isso a gente vai falar mais a fundo na semana que vem, a gente vai cobrir os anos 90, o hiato todo, né, até a volta da série, que a gente tinha roteiro pra temporada que ia ser a 27, né? 27, temporada Então, 27. a temporada 26 foi a última, né, que foi 89, e em 90 já tinha uma porrada de arco escrito já, pronto. Na realidade, o Survival, que é o último arco da série clássica, não era pra ser o último arco. Os atores, inclusive, já estavam ensaiando os próximos arcos. Ele já estava filmado, aí de repente, foi cancelado. Aí todo mundo, quê? Onde? Como? Tanto Quando? tem 2 finais, né? E no final das contas, o McCoy teve que gravar um áudiozinho pra eles colocarem no final do Survival pra ser o fim da série. Porque aquele episódio não era o fim da série, era só mais um Tanto arco. que quando ele foi lançado em fita, né, antes, em
VHS, ele tinha um final, e depois quando ele foi lançado de novo em DVD, já era esse final com a fala. Ele é meio parecido até com Blade Runner, né? Que tem vários finais. Então, tem o final com a fala, que faz você não entender porra nenhuma, tipo, cadê o resto? E com a fala que aí você entende, não, beleza. E é muito legal. Esse arco não explica, não existe tipo fim, não tem fim, não tem fim. Porque a série ia continuar em 90 exatamente de onde parou. E o final, eu vou falar isso mais detalhe depois, mas o final do Sétimo Doutor ia ser excessivamente melhor do que foi em 96. Lógico. O Doutor ele ia enlouquecer. Ele ia ter que regenerar porque ele era uma ameaça, cara. Ia ser forçado. Nesse meio tempo, a Ace ia estar em Gallifrey estudando. Na academia do História do Tá Tempo. pensando o quê? E aí você ia... Pega essa, Companion da Moderna. Você ia ter Companion novo entrando, que inclusive quem ia fazer era a Julia Chawala. E o Doutor ia ser o Richard Griffiths, cara. Já tinha desenho do interior da tarde deles que ia mudar. Que é o tio Dursley do Harry Potter, gente. Deixa eu explicar. E já tinha tudo pronto, né? Desenho, já tá o figurino pronto. Não, a gente inclusive a gente vai botar o link aqui do nosso Instagram, que a gente botou a imagem conceitual da roupa dele, do Griffiths vestido, cara. Basicamente todo mundo queria que o Dr. Who continuasse, menos as pessoas que pagavam por isso. E aí como fecha 89 em 1990, Thatcher, enfraquecida, com briga interna do governo. Pede pra sair. Ela pede pra sair? Pede pra sair! Aspas, né? Porque o que aconteceu? Ela perdeu a liderança do governo do Partido Conservador e aí tiveram que chamar uma nova eleição. E quem foi? O Partido Conservador continuou no poder, mas não era mais ela o topo da chave. Era a chefona, era o John Major, que era um banana. Pronto, falei. Não, ele era um banana total, só aguentou um pouco antes de entrar o Tony Blair. E com isso acabou-se também uma era, né? Porque a Dama de Ferro, que acabou com... O ferro enferrujou. Ela saiu. Entrou um sujeito completamente baunilha, que era o John Major, que não fedia nem cheirava nada. Você tá rindo, eu sei porque você tá rindo. 50 tons de cinza. 50 tons de Major. 50 tons de Major, que é cinza. Não era. Pastel. Não era isso, mas quem pegou a referência não tá aí, né? Eu não li o livro, pior. Não estamos julgando, ainda bem. Mas enfim. Eu julgo, tudo bem. À vontade, eu não tenho capital pra isso. E com isso também acaba a era dos grandes produtores da BBC, porque o Nathan Turner era o último. Sim. E em 90 ele foi gentilmente convidado a se retirar do prédio a pontapés imaginários. E com isso fechou-se completamente a porta para produções teoricamente gigantescas que foram junto com ele. Então ficou além do hiato, né, o hiato do Dr. Who, na verdade, foi o hiato das grandes produções da BBC. Os anos 90 você não vai ter grandes coisas assim. A gente tem tudo meio que acabando, a gente tem Sapphire Steel acabando, a gente tem até Night Beat, algumas coisas acabando, né? O New Avengers acaba também. Porque até teve uma espécie de exaustão do modelo. Então... Sim. Na verdade, né? o final dos anos 80, né, 88, 89, né, foi quando muita coisa que hoje em dia é cultura pop começou a meio que cair, quase morrer, né? O muro de Berlim caiu. E muita coisa caiu junto. A gente tem as séries, né, séries super longevas acabando. A gente tem videogame quase acabando também. Se não fosse a Nintendo segurando, ia acabar também, entendeu? Então muita coisa ficou assim lá na corda bamba. Algumas caíram e algumas quase caíram. Porque a verdade é que as coisas precisavam dar uma respirada pra voltar com tudo no século XXI. O mundo todo tava passando por uma mudança muito grande. E assim como o mundo, as coisas do mundo, a produção do mundo também tava passando por essas mudanças. E aí entramos em 16 anos de ato, que vamos cobrir mais a fundo na semana que vem, que vamos falar dos livros da Virgin, que trouxeram aí polêmicas como Long Barrel. Vamos falar de Paul McGann entrando com a Fox em Doctor Who. Sim. Vamos falar mais a fundo de Michael Jackson quase entrando como doutor no filme. Nossa Senhora. Audiodramas, quadrinhos saindo pra caralho. Dave Gibbons Magazine ativa. Sim, Dave Gibbons trabalhando em Doctor Who, cara. Lançando, reciclando matéria, redação a toda lá. Sim, e cara, a semana que vem é a prova de que
os fãs ajudaram a segurar Doctor Who por 16 anos. E toda a movimentação por trás de um fã muito importante, o Russell T. Davies, que voltou com a série em 2005. Né? Sim. Se tem dois braços fortes nessa segurada que teve esses 16 anos, o direito foi o Russell. Sim. E o esquerdo foi o Briggs, porque fez muita coisa por debaixo do pano. Né, com cara? certeza. Mas a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar ou de valorizar os anos 80 em Doctor Who, porque os Doutores 5, 6 e 7, as companions, as histórias, foram muito importantes para a história da série. Sim. E tem muita coisa boa nesse meio Sim, eu acho que o que a gente conseguiu cobrir com esses 3 podcasts até agora, né, é que cada década tem uma porrada de problema, né, tem um efeito ruim, tem roteiro cagado, mas né? Cada uma tem a sua beleza, né, cara? E mantendo-se a gente aqui, né, segurando uma tradição já de 53 anos, né? Porque é graças aos fãs que a coisa vai funcionando. Com certeza. E isso que segurou nos anos 80 em boa medida foi porque, apesar das mudanças de horário, apesar do Dayton Turner brigando com o Michael Grady, etc., ainda tinha gente vendo. Incluindo essa que vos fala. Eu acho que a unidade total. É a partir dos anos 80 que o papel dos fãs se torna muito importante, porque você começa a ver as convenções surgindo, os fanzines, os grupos de fãs que se organizam para fazer eventos. Capaldi mandando cartinha para a BBC para ser o presidente do fã-clube, é sério. Nos anos 90 continuam todas essas convenções e a partir de 2005 o New Who, né, a série moderna, eu acho que os fãs desempenham um papel fundamental para manter a série no ar até hoje e com mais orçamento do que nunca, né? Inclusive os 4 fulanos que aparecem na tela, aliás, 3 dos 4 fulanos que aparecem na tela do New Who já eram filhos dos anos 70 Sim, e 80. Já são fãs, né? Já começa a ser a época dos fãs produzindo Doctor Who. E é justamente por isso que é tão importante, né? Porque eles têm carinho pela série. Sim. E eles só têm carinho por causa de tudo que aconteceu dos anos 60 aos 80. Então não resmunguem muito dos anos 80, gente. Os efeitos especiais são uma porcaria, mas a série é boa, juramos. Maravilhosa. Sim. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena ver de novo. Né? Muito bom. Acho que com isso finalizamos. Conseguimos finalizar, né? Com chave de ouro. Então já o nosso drill, que você já sabe. Thaís, nós estamos aqui nós 4 falando e refalando e contando causos, mas nós queremos saber o que as pessoas que estão ouvindo a gente acharam dos anos 80, qual a visão deles do que tudo isso que aconteceu. Então, se eles quiserem mandar um e-mail pra gente, que vai chegar expresso, chega na nossa caixa eletrônica da mágica da internet. Caixa eletrônica. Qual é o e-mail do Dr. Brasil? podcast@drbrasil.com.br. Tem também o pássaro que vem, que anda dos anos 80, voa, chega nos anos 2000 e pouco, é o Twitter. Qual é o Twitter do Dr. Brasil? @Dr. Brasil. Ou twitter.com/Dr. Brasil. Você veio reclamar, Temos também o Instagram, né, que é essa lomo, né, digital que nós temos. Qual o Instagram do Dr. Brasil? @Dr. Brasil. Sim, temos também nosso Google Plus, que é o plus.google.com/Dr. Brasil. Temos também nossa newsletter, que é muito importante. drbrasil.com.br/newsletter. Sim, que você vai poder receber conteúdos exclusivos, promoções e tudo pelo seu e-mail direto, sem esforço. Chega pra você sozinho. Temos a novidade dessa semana, que ontem, né, hoje é sábado, estamos gravando, na sexta-feira foi lançado o nosso primeiro DWBR no ar, né? Então, qual é o link que a pessoa vai ter que seguir para assinar o nosso canal no YouTube, que agora toda sexta-feira vai ter um vídeo novo com um assunto novo? É o seguinte, drwhobrasil.com.br/YouTube. Você vai cair direto no canal, que a gente ainda não tem uma URL própria, porque isso é só acima de 500 subscribers. Então, gente... precisamos de vocês. Assinem! Vocês são quase 50 mil, gente. Só 500. Assinem, pra gente conseguir a nossa URL no YouTube. Sim. Porque o que acontece é que nós tínhamos o nosso canal do YouTube, nós descontinuamos ele para poder integrar ele com o Google Plus, para ficar uma coisa mais uniforme. Isso. E chegamos aí com o DWBR no ar, que é o nosso videocast semanal. O primeiro tema que a gente falou foi o especial de 10 anos do reboot. Vai ter especial de New Who, como foi o primeiro especial de 10 anos, a gente falou tudo isso lá em 16 minutos de maravilhoso videocast. Dá o joinha, dá um subscribe e mande sugestões para os próximos. Sim, também não esqueça de assinar o feed, cara. A sua opinião no nosso feed do iTunes é muito importante, porque ajuda a subir nossa relevância, então vá lá,
assina o feed, dá sua estrelinha, faça um comentário, tanto no vídeo quanto no iTunes. E agora nós também estamos voltando com tudo com o Off Topcast, o nosso podcast do site Off Topic, www.offtopic.com.br, off com 2 Fs, tá, gente? F de faca, tá? Sim. Então o que acontece? Olha como é. Tem coisa, cara, tem produto. F do que você ia falar? F de faca, ué. Então olha o que nós estamos oferecendo pra vocês. Aos sábados, aos domingos, nós temos o DWBRcast, como sempre, né? Sai durante a tarde. Temos, na segunda-feira, o Off Topcast, falando sobre assuntos diversos. Essa semana foi o Oscar, né? A semana passada, na verdade. Foi muito bom. E a sexta-feira temos o nosso videocast do Dr. Who Brasil, que é o semanal, tudo semanal. Sim. E hoje, antes da gente finalizar, como temos convidados que têm sites também, Letícia. Hora do jabá. Fale um pouquinho, como você já falou várias vezes, você participou, mas sempre fale um pouco das suas redes sociais. Eu sou uma das fundadoras do SOSSailormoon.com.br. A gente tem no Facebook a maior página de Sailor Moon que ativa, né, que praticamente do mundo, né, que é facebook.com/SOSSailormoonbr. E todo mundo tá convidado para curtir aí, porque a vida não se resume a apenas um fandom, né? Não só de Dr. Who viverá o homem. Um fandom só nunca é suficiente. Não só de um fandom viverá o homem, né? Dramático. Então, Ana tem o jabá? A Ana, gente, ela tricota, tá? Ela faz cachecóis do quarto doutor. Pra quem já viu fotos nossas, já viu a gente ao vivo em evento. Quem tricotou o meu magnífico colete sétimo doutor foi a Ana. Se você quer o cachecol do quarto doutor, ela aceita encomendas. Sim, você pode mandar a sua encomenda pelo e-mail do podcast, você mandar pra gente lá, podcast@drbrasil.com.br e discriminar lá no subject, que é uma encomenda, a gente passa pra ela direto. E eu também estou no Twitter, Mistral_FM. Sim. E, por favor, né? Eu escrevo pouco, mas escrevo. E estou tentando manter ou retomar o triconerd.wordpress.com. E também leio o comidasebebidas.uol.com.br, que é o trabalho que eu da vida real, que é onde eu escrevo. Então, se você gosta de comer, dá um joinha. É importante. Dá um joinha na reportagem de gastronomia. Mas é isso. Então, o final disso tudo é Sailor Moon, comida, Dr. Who. Até semana que vem, minha gente. Tchau! Falou!